Olá, pessoal! Estamos começando mais um SAF Conecta, o podcast que leva informação para você através das nossas plataformas digitais. Hoje, recebendo aqui no nosso SAF Conecta o Núcleo de Joelho. O Núcleo de Joelho composto pelo Dr. Marco Túlio, pelo Dr. Rodrigo Rodrigues e hoje recebendo também a presença do Dudu Clementino, que é parceiro e educador físico. Muito obrigado, doutor Marco Túlio, pela sua presença. Muito obrigado, Douglas. É uma honra aqui fazer parte desse podcast tão promissor, né, que eu tenho certeza que futuramente vai ser lembrado. E lembrando que, mais uma vez, né, a SAF sendo pioneira, então fazer parte disso é uma honra muito grande. Ficamos felizes, você destacando, é verdade, né, a SAF aí, dando mais esse pontapé aí para levar conteúdo e informação para todos aqueles que nos acompanham nas nossas plataformas digitais. Dr. Rodrigo Rodrigues, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, né? Sempre um prazer estar participando, a gente poder conversar de um assunto que a gente gosta tanto, né? Que é joelho, trocar essa ideia e agradecer o Dudu, né? Que está aqui para a gente conversar sobre essa interdisciplinaridade mesmo, né? Com o assunto de joelho a gente não consegue nada sozinho, né? A gente tem que ter essas parcerias, então é muito bom, acho que vai ser muito, muito legal. Dudu, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, obrigado aí pela sua presença. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí e falasse um pouquinho da sua trajetória aí. Primeiramente, eu que agradeço o convite, é muito bom estar no meio de tantas feras, ainda mais para falar de um tema que é tão interessante e que atinge muitas pessoas, então nós temos um público muito grande, que acho que vai estar curioso para aprender e entender um pouco mais sobre o joelho, sobre as lesões e tudo que está correlacionado. Eu sou personal trainer, sou pós-graduado em reabilitação cardíaca e grupos especiais, tenho um MBA em gestão de academia também e gosto sempre de aprender, de conversar e de estudar muito para poder sentar e aprender com essas feras aqui. Valeu, Dudu. A gente pode observar que os nossos convidados têm sempre aí um currículo recheado, né? Hoje com bastante experiência aí, nós vamos trocar aqui bastante informações e conhecimento com ele que é educador físico e, como o Rodrigo bem abordou, a fisioterapia caminhando lado a lado aí com a educação física aí para que a gente possa fazer um trabalho multidisciplinar bem bacana aí, agregando para o nosso cliente, para o nosso paciente. Mas vamos lá, vamos falar dessa articulação importante aí, doutor Marco Túlio. O que você pode destacar já de imediato para a gente aí, falar um pouquinho para quem está acompanhando aí sobre essa articulação do joelho, né? Você e o Rodrigo que fazem esse atendimento especializado lá no Instituto SAF, gostaria que vocês abordassem um pouquinho sobre essa estrutura, qual que é a importância dela para a gente aí que pratica atividade física, ou até mesmo para as pessoas no dia a dia. Primeiramente, eu gosto de falar que eu, como um fã de joelho, né, eu acho essa articulação linda, sinceramente. Olha que trem bonito. É uma articulação muito interessante porque, ao mesmo tempo que ela é vista, e aí já linkando com o nosso trabalho, né, Dudu, ela é vista como uma articulação de poucos movimentos. Então, quem vê uma articulação que flat estende, né, para quem está em casa e às vezes não entende, é isso aqui, ó, dobrar, esticar. Claro que com alguns movimentos acessórios, alguns movimentos da patela, mas uma articulação considerada simples por alguns, mas que, assim como o Rodrigo pode confirmar, que ela é vasta de diagnósticos, vasta de problemas. Na nossa certificação sobre pós-operatório de joelho, só de lá a gente saiu com 30 caminhos para 30 cirurgias diferentes para uma articulação dita como simples. Além de tendinopatias, lesões condrais, que é da cartilagem, lesões inflamatórias, degenerativas, que é a artrose, enfim. Então, assim, ela é uma articulação que eu vejo que ela tem que ser vista com preocupação. E aí, já trazendo alguns públicos, por exemplo, Douglas, que sempre está aí no meio esportivo, é uma articulação que se lesiona muito no futebol, por exemplo, basquete, vôlei. E é uma articulação que a gente recebe muito, às vezes, com lesões feitas no próprio salão de academia, né? E aí a gente vai falar sobre isso, quero que você fale sobre isso, mas de muitas vezes profissionais ou próprio alunos que não tiveram supervisão, ou de profissionais que não pegaram para estudar o que realmente tem que ser estudado sobre a prevenção ou sobre a performance, mais com esse olhar mais de segurança, então que acaba se lesionando muito.
Então aí a gente pega o comparativo daquilo que eu falei, uma articulação para muito simples, mas quando a gente olha, entre aspas, com um raio-x, né, com um olhar mais apurado, a gente vê que ela se lesiona muito. E aí, Rodrigo, o que você pode destacar para a gente aí com relação a essa abordagem que o Marco Túlio trouxe? Né? Por exemplo, quais são as dores mais frequentes, né, que os pacientes de joelho ou que os praticantes de atividade física chegam para você queixando lá na clínica? Você que é um especialista SONAF aí, né, que faz parte do nosso núcleo do Instituto SAF, com muita competência, tanto na parte esportiva quanto nessa questão do núcleo de joelho aí. O que você pode fazer aí? O paciente chega, Rodrigo, estou com dor no joelho assim, estou com dor, fiz isso assim. Quais são as principais, né, e as mais frequentes que você aborda lá na clínica? Pensando em dores que não estão relacionadas com cirurgias, né, e tal, o paciente, é muito comum eles chegarem com tendinopatias, né, sobrecarga no tendão, principalmente tendão patelar, o tendão quadricipital, é muito, muito comum. A dor anterior do joelho, né, que é um termo guarda-chuva, que ele vai abordar várias estruturas, várias situações do joelho, que vai gerar essa dor na região entre a patela e o fêmur, né, que é essa região atrás do joelho. Uma coisa importante, que é interessante a gente lembrar, como o Marco Túlio já falou, que o joelho, apesar de ser uma articulação teoricamente simples, ele está no meio do caminho entre o pé, né, o tornozelo, e o quadril. Então, ele vai sofrer qualquer interferência que tiver no tornozelo ou no quadril, acaba respingando no joelho. Então, quando a gente vai pensar numa abordagem, né, a gente tem que lembrar que temos que avaliar tudo, né? Que o joelho ele vai estar ali no meio do caminho, então ele vai sofrer, né, com qualquer problema dessas outras articulações. Então, quando a gente fala que a gente tem o núcleo do joelho, que a gente estuda muito o joelho, não quer dizer que a gente ignora as outras articulações. Pelo contrário, a gente tem que estar muito ciente de como que essas outras articulações vão influenciar, né, diretamente no joelho. Perfeito, bacana demais. Aqui, explica para a gente aí então, né, para a gente fechar essa questão aí de dores, dor mecânica, dor inflamatória, existe alguma diferença? O pessoal na prática esportiva, depois a gente vai levantar a bola para o Dudu aqui, para ele falar um pouquinho dessa relação dor-joelho na academia aí, como que a gente consegue aí diferenciar, o que chega mais no dia a dia para a gente, essa dor mecânica é mais em praticante de atividade física ou não, ela pode ser em qualquer indivíduo, ou esse processo inflamatório ele acontece mais vezes? Fala um pouquinho disso aí para o pessoal assimilar e diferenciar. Pensando em diferenciar nesses dois tipos de dores, geralmente dor inflamatória ela vem após algum tipo de trauma mesmo, né? Tipo de lesão, geralmente no esporte que tem contato, tem um impacto, uma pancada ou uma entorse, né? O joelho às vezes vira e aí vai lesionar, né, alguma estrutura do joelho e nisso vai gerar um processo inflamatório. Essa dor inflamatória, geralmente, o paciente vai queixar os sinais mesmo de inflamação. Talvez vai ter inchaço, edema, uma dor que fica o tempo todo latejando, o local pode ficar quente, né, avermelhado. Então, isso são características de dor inflamatória. O tratamento inicial disso é conter, né, esse processo inflamatório e iniciar o processo de reparação do tecido que foi lesionado. Pode acontecer com tendão, né, ruptura de ligamento, lesão meniscal, edema ósseo, né, quando às vezes tem a entorse, um osso bate no outro e gera um edema ósseo. Então, isso são dores consideradas inflamatórias. Nós temos que trabalhar em cima desse processo inflamatório inicialmente. A dor mecânica, geralmente, ela vem de sobrecarga, né? É um problema que vai acontecendo aos poucos, igual eu falei, talvez por causa do problema no tornozelo, vai sobrecarregando o tendão do joelho ou do quadril, ou talvez uma pisada errada ou uma fraqueza muscular, e a pessoa está praticando uma atividade física ou, às vezes, uma posição que ela fica por muito tempo. Então, tudo isso vai influenciando devagar e vai gerando essa dor mecânica. Quando o paciente chega com essa característica, o foco do tratamento já é fazer a correção da biomecânica. A gente tem que corrigir
o problema, o que está causando esse problema. Então, o nosso foco aí já vai ser mais no exercício, a gente já inicia nesse processo, lógico que sempre considerando a dor do paciente, né? E a dor mecânica, geralmente, ela vai aparecer quando o paciente executa algum movimento, né? Quando ele está fazendo algum movimento, diferente da inflamatória, que às vezes vai doer mesmo em repouso. E aí, Dudu, nesse bate-bola aí com essa questão de dores, né? Como que vocês, educadores físicos, lidam com esse processo de dor de imediato? Vocês conseguem já intervir, preferem fazer aí o encaminhamento para fisioterapia, ortopedia? Como que é essa queixa do seu aluno, né, do seu cliente? O que você observa e qual que seria aí a sua conduta? O que você costuma fazer no seu dia a dia? Primeiramente, eu acho que é a articulação que a gente mais vê relato de dor de academia. Disparada, sem sombra de dúvida nenhuma. O que eu falo sempre? Obrigado por manter meu trabalho. A equipe multidisciplinar, eu sempre adoro a equipe multidisciplinar, porque a gente precisa, né? Cada um dentro daquilo vai dominar e todos juntos a gente consegue englobar tudo. Então, como que acontece? Primeiro, o fato, sempre que eu vejo dentro da academia, olha, é isso, você teve alguma pancada, você teve alguma entorse? Ah, não, já uma dor que vem crônica, já dura algum tempo? Opa, encaminhamento direto. Procura uma avaliação fisioterápica para você ter o diagnóstico do que é. Aí a gente entra em contato com o fisioterapeuta, eu faço isso muito com o Marco. O que você me aconselha? O que a gente pode fazer? Pensei nisso e nisso, você concorda? E a gente segue a partir daí. Quando não é o caso de algo agudo, aí a gente passa por uma avaliação, que seja de ver inchaço, de ver amplitude de movimento, o que consegue fazer ou não. Porque eu deixo sempre claro o seguinte, a dor é um sinal que não tem algo, que tem algo que não está bacana. Então a gente tem que tirar o ponto de dor, é o primeiro ponto. Eu vou fazer uma cadeira extensora, eu vou fazer um agachamento, doeu? Opa, eu consigo reduzir aquela amplitude para tirar o ponto de dor? Consigo. A gente vai permanecer, claro, com incremento ou não de carga, dependendo da individualidade. A partir daí, quando essa amplitude já está controlada, mas mesmo assim a dor permanece, aí vem 2 pontos. Primeiro, a retirada daquele exercício, e se eu ver que é algo que não está agudo por um momento, que seja, às vezes acontece, mulher, nossa, usei um salto diferente. É muito comum. Espera, vamos avaliar, vamos esperar 4, 5, uma semana, 2 ali, para a gente ver se você tem essa diminuição da dor. Olha, uma sobrecarga articular, às vezes de outra articulação que aconteceu, a gente vai avaliando isso. Ou até mesmo um padrão de executar exercício errado. A gente vê muito chegando. Às vezes aquela anamnese inicial, já treina há muito tempo. Opa, excelente. Então vamos avaliar o padrão de movimento daquela pessoa. Você vai ver ela agacha errado, ela faz uma cadeira extensora, que é difícil você fazer muito errado, mas ela regula a cadeira extensora errado. Então a gente parte desses princípios. A partir daí, mas sempre que, se essa dor ela não está aguda e a pessoa já sente algum tempo ou que não é algo suportável, é logo um encaminhamento médico e fisioterápico na maioria das vezes. Inclusive, eu prefiro o fisioterápico primeiro, que eu aconselho depois o médico, até por experiências próprias. Que às vezes já fui no médico, fiz vários exames, não teve diagnóstico. E uma sessão de fisioterapia, eu tive diagnóstico, eu tive um tratamento e resolvi o meu problema. Bacana demais. Aqui, aquela frase aí, se não tiver dor, não tem ganho, cabe aí para dor articular ou somente dor muscular aí? Os seus clientes sabem diferenciar ou já vão fazendo, estão sentindo dores articulares, vão fazendo com essa frase na cabeça? Como é que funciona aí? É uma frase muito comum que a gente escuta, principalmente que eu coordeno a academia coletiva também. Então, a gente tem essas assim, nossa, eu tô com uma dor, eu acho que eu lesionei. Aí a gente entra, aonde que é a dor, por quanto tempo, a gente explica a diferença da dor articular, podemite, dor muscular de início tardio, você estimulou, observa, essa dor vai durar de 24 a 72 horas, ela vai diminuir, explica esse processo inflamatório natural da recuperação muscular. Então, a gente ajuda esse aluno a diferenciar. Porque, às vezes, uma dor proximal, distal, na verdade, do quadríceps, pode se confundir com uma dor no joelho. E, às vezes, a pessoa que é muito leiga, é normal de confundir. Então, a gente mostra, a gente apalpa, né, em nós mesmos as regiões para a pessoa ter uma referência do que é quadríceps ou não. Às vezes, eu pego ali o celular, entro nos alguns slides de anatomia que eu tenho e mostro para a pessoa para ela conseguir diferenciar justamente isso e entender e, muitas vezes, ficar tranquila que aquilo ali é uma dor muscular e, se não for, a gente já iniciar aqui esse processo que eu citei anteriormente. Bacana, é isso aí. Queria fazer um Fica à vontade, parênteses doutor. muito interessante. O Rodrigo, mais do que nós aqui, é um cara que vive no mundo da dor, né? Hoje a gente estava até explicando isso para paciente. A dor ela é tão interessante que ela tem uma pós-graduação só para ela tem uma certificação para ela, tem certificação internacionais, né, Rodrigo? Sim. Em dor. Então a dor ela não é tão simples quanto parece.
E quando algumas coisas que você pontuou que me chamam a atenção por exemplo, sobre o binômio ali que a gente coloca dor e lesão, que isso é preocupante e precisa de ser entendido pela população, né? Porque ao mesmo tempo a dor ela chama atenção para algo, mas nem sempre esse algo é uma lesão, né? Talvez justamente isso. Por exemplo, que se toda dor fosse lesão, a dor muscular seria também. Sim. Né? E ela é necessária, ou dentro do processo de reabilitação, porque se você for pegar aqui, que é o meu ponto-chave, por exemplo, hoje é cirurgia de joelho, Rodrigo. E aí, como é que a gente vai ganhar uma amplitude sem dor? Amplitude de movimento? Como é que a gente vai mover, né? Então, por isso, assim, é onde tem que haver essa educação ao paciente de, claro, se você tiver dor, pode ser que seja, ou pode ser que não, mas aí entra a intensidade da dor, o momento da dor, a duração da dor, o tipo de dor. Assim como o Rodrigo falou, existe a dor inflamatória, que é aquela dor parecida com dor de dente, mas existe aquela dor que ela vai durar o tempo do exercício e vai sumir, pronto. E aí, se for só o tempo do exercício sumir, por que retirar o exercício? E aí, um gancho que eu quis fazer o parênteses muito por isso, que é um erro muito grave que eu vejo de profissionais de educação física, que é porque você foi muito feliz quando você me fala, e isso me agrada, principalmente pela parceria que a gente tem com bons profissionais, que é, peraí, Dona Maria, teve a dor? Ah, eu vou sair daqui. Peraí, Dona Maria, vamos mudar o ângulo? Opa, muitas vezes melhora só aí. Vamos diminuir a carga? Mas aí que tem que ser a sabedoria. Eu vou diminuir a carga, mas eu vou mudar o volume? Porque eu vou diminuir a carga e vou manter 8 repetições? Por quê? Não, vou fazer 15. E mais ainda, porque aí entra um pouco na dor aguda realmente. Porque se eu mexi tudo que eu tinha que mexer e continua doendo, e essa dor, aí também é uma questão de escala, ela é uma dor que de 0 a 10 ela vai a 9, 8, aí seria até uma loucura você continuar com o exercício. Então, você foi muito feliz e eu gostei de ter ouvido isso, porque realmente você tentou na parte mecânica, você alterou as variáveis, até você, por fim, falou... Vamos trocar o exercício. Ou, uma coisa muito bacana, só não vamos fazer ele hoje. Pronto. Daqui 3 dias, 4 dias, pra você ver aquele dia. Aí, vai, o salto usando, a noite sem dormir, né? Que é uma coisa que a gente vê que uma noite mal dormida, a dor aumenta. Isso aí é comprovado. Então, eu queria fazer esse parênteses, porque eu acho que foi muito interessante. E outras 2 coisas que eu vejo muito, que orienta a minha equipe, a primeira coisa, é escutar o paciente. Chegou, a pessoa vai desabafar, vai contar a história, escuta, entende, procura saber sobre e realmente você falou. Retirar do exercício é o último. E eu não preciso ter carga para ter intensidade, é isso que você falou. Eu consigo colocar super slow, consigo controlar o descanso, eu consigo usar várias variáveis para me conseguir dar intensidade. Então, muitas vezes a gente vai diminuir o carga, o aluno, não, mas eu não quero treinar mais leve. Não, mas você não está treinando mais leve, nós estamos procurando outras variáveis. E entender o aluno, entender isso, eu acho que desde a primeira sessão. O que a gente faz? Quando é o personal, é mais fácil, você tem esse atendimento tete-a-tete para explicar. Quando é o coletivo hoje, onde que eu trabalho, o que a gente padronizou? Ele chega, passa por uma avaliação física, fez essa avaliação física, a gente tem um diagnóstico. Tem um diagnóstico de dor, a gente, primeira coisa, conversa sobre. Pega o WhatsApp dele mesmo aqui, como é que é a dor e tal, e procura mais sobre, que a pessoa que faz a avaliação, às vezes, não vai entender tanto. E, quando tem essa dor, fala, não, já passei por fisioterapia, contato com o fisioterapeuta, primeiro ponto. E mesmo assim, ela tem um dor, um restício de dor, ou está naquele processo de transição, na ficha dela já vem a dor, vem o local e vem uma observação embaixo que a gente já deixou para todos os casos. Não só de dor, articulação, mas de hipertensão, diabetes. Então, cada um tem uma recomendação específica daquela a sociedade específica e assim por diante. Então, sentiu dor, tira amplitude. Sentiu dor, reduz carga. Continua sentindo dor, aí é trocar o exercício. A gente tenta manter esse protocolo com todo mundo para já conscientizar o aluno desde o início. Porque tem um aluno que ele não vai chegar para falar que ele está com dor. Ele, às vezes, está num salão cheio, às vezes é uma pessoa tímida. Então, se eu não questiono ele sobre, até mesmo uma pergunta boba, por que você saiu da última academia? Aí tem uns que ficam vermelhos, não quer saber aonde, não quer saber com quem. Mas por que você saiu? Porque, às vezes, eu vou cometer o mesmo erro, que às vezes era o melhor para ele. Só que na cabeça dele, não é um erro. Então, eu vou cometer aquilo mesmo que tirou ele de outro lugar. E o pior para esse paciente é ele ficar sem treinar. Então, o que a gente tem que fazer é adaptar para ele. Opa, esse que era o plano A, era o melhor. Mas ele não quer.
será que eu não posso fazer o B temporariamente e depois voltar? Então, a gente tem que ter esse feeling que isso leva tempo, isso leva dedicação, mas a gente consegue fazer até mesmo na academia coletiva, desde que você tenha protocolos que facilitam muito também. E é importante, quando a gente pensa nessa questão de dor, né, como o Arthur falou, sobre a educação mesmo em dor do paciente ou do cliente. Porque tanto o paciente e, às vezes, o profissional tem uma mania de catastrofizar mesmo a dor e deixar ela como se ela sempre fosse um problema muito, muito grande. Mas existem situações em que ela vai ocorrer. E isso é uma coisa natural. A dor faz parte, né? A gente não quer que ela permaneça e tal, mas ela faz parte do nosso dia a dia. Igual o Martúlio disse, para a gente ganhar uma amplitude de movimento, o paciente vai sentir o desconforto. Talvez quando a gente vai progredir num exercício, é normal que ele sinta um desconforto. A gente tem até uma graduação, né, que você falou da dor do nível de 0 a 10. Às vezes uma dor 2, 3, que é uma dor tolerável, ela pode ser mantida, né, manter o exercício. Mas quando ela passa disso, realmente a gente vai modular essa dor e conversar e explicar para o nosso paciente. Porque a dor ela nem sempre vai ser esse problema tão grande. Por exemplo, atletas que estão acostumados a correr, estão acostumados a... Talvez num dia de prova, que é um terreno diferente, ele vai terminar a prova com uma dor muito forte no joelho, no quadril ou em alguma articulação, porque ele mudou o terreno, ou ele aumentou, ou ele tentou correr mais rápido. Aquela dor talvez vai durar uma semana, e é o que você falou no início. A gente vai acompanhar essa dor para saber se ela realmente é um problema ou não. Então, toda vez que o paciente sentir algum desconforto, a gente já para, né? Isso, às vezes, o próprio profissional pode causar um medo no paciente, né? Gerar essa desconfiança do paciente que pensa que não pode sentir nenhum tipo de desconforto. E, às vezes, ele vai acontecer. Porque muitas vezes a dor está relacionada até a um trauma psicológico, né? Eu brinco. Eu tenho uma aluna que ela andava 2 quarteirões e travava a coluna. Então, ela chegou na academia como última opção, uma indicação do fisioterapeuta. E, Eduardo, não quer fazer nada. Calma, senta aqui. Primeira aula foi mobilidade. Excelente. Nossa, beleza, não senti dor. Não senti dor. Ótimo. Vamos começar a fazer um agachamento livre? E foi de pouquinho. Hoje já caminha 5 km. Então, às vezes a pessoa chega para ela vê resultado físico. Não, mas você tá bem físico? Ela não quer saber, eu tô andando, tô feliz, não tô sentindo dor, diminuiu. Só que é uma lesão que é crônica, era para cirurgia. A gente conseguiu adaptar. E é importante falar que às vezes a gente pensa que é uma curva retilínea para cima. Eu só vou melhorar. Não. Às vezes ela faz alguma coisa... Nós profissionais temos dia... Gente, nossa, a coluna tá ruim. Nossa, fiquei muito tempo em pé. Nossa, fui num congresso. Nossa, fiz alguma coisa em casa diferente. Opa, vamos voltar um pouquinho, vamos seguir e a gente vai seguindo bem assim. Exatamente. 5 sinais de alerta aí para nós, então, galera. Por favor, falar aí que a pessoa está em casa aí, acompanhando muita informação, falando em dor. O que a pessoa sentiu, né? Elabora aí... uns 5 sinaizinhos aí de alerta que a pessoa pode estar sentindo agora em casa, nos acompanhando, que pode procurar o núcleo de joelho lá no Instituto SAF, que ele vai estar abordando e resolvendo. Se vocês quiserem também explorar aí a anatomia do joelho, para explicar onde fica um ligamento, onde fica o menisco, se sentir isso no menisco, nos procura, se sentir isso no ligamento, sentir o que, por exemplo, muitas das queixas das pessoas que vão na clínica, né? Principalmente sedentários, estava caminhando e senti um falseio no meu joelho, parece que meu joelho está meio bambo, né? Isso é um sinal de alerta, por exemplo? Explica um pouquinho para a gente aí sobre essa questão de dor e esses sinais de alerta. Vamos lá. Eu falo que o Dudu até comentou sobre, às vezes passar no físio primeiro, né? Uma coisa que eu... E aí, claro, que trabalhando as nossas 2 profissões juntas, mas assim, uma coisa que eu gosto muito e admiro da minha profissão é saber que nós somos biomecânicos. Não só biomecânicos, mas somos. Então, quando a gente vê biomecânico, a gente vê movimento. Então, às vezes a pessoa fica em dúvida, eu procuro ou não procuro. Uma das opções é observar realmente os movimentos do dia a dia e as funcionalidades. Se aquilo que era funcional não é mais. Então, existem diagnósticos simples, né? E aí, trazer aqui um questionário muito utilizado por nós no dia a dia, que é um questionário Kujala. Esse questionário, ele faz perguntas simples sobre o dia a dia, que a pessoa pode... É até engraçado, não sei se com você acontece isso. Quando eu vou aplicar, muitas vezes,
a pessoa fala assim, cada pergunta ela fala assim, mas você tá falando é pra mim. Mas então, é isso, é porque você precisa. Então, olha pra você ver, coisas simples do dia a dia que a pessoa só começa a observar quando um profissional aborda, que é, por exemplo, uma dor ao ficar muito tempo sentado prolongado na hora de levantar. Né? Caraca, eu tô estudando, tô aqui mesmo, no podcast, vai que na hora que eu for sair, opa, não era pra estar doendo. Então, é algo que chama atenção. Algo que também é muito interessante é quando, por exemplo, a pessoa sente dor ao subir e descer escadas. E aí, sempre chamando mais atenção, e aí você vai entender porque eu amo a biomecânica, você vai entender porque eu vou falar, ao descer escada. E aí a gente entra em braço de alavanca, aumenta o torque, o quadríceps freando. É o mais comum, né? É o mais comum. Então, essas dores, o Douglas falou sobre ligamentos, por exemplo, o Rodrigo tem muitos relatos de pacientes que vão para nós primeiro, mesmo sendo suspeita de ligamento, que aí todo mundo sabe aqui que precisa de ressonância, né? Mas, opa, deixa eu ir lá, o que a gente faz? Claro que se for no fisioterapeuta tem os testes, mas uma das primeiras perguntas uma das coisas que a gente pergunta é o falseio. Então, depois que você jogou, você estava andando, você sentiu o seu joelho saindo do lugar, instável, ou fala falseio, né? Porque às vezes é instável. Não, falseou. Então, é um estado de alerta. E, por exemplo, e aí se for pegar menisco, pegar cartilagem, a gente pergunta muito sobre os locais que doem. Então, se essa dor ela é mais em cima, a gente pode suspeitar de um tendão quadricipital, no tendão patelar, aqui embaixo tem uma gordura chamada gordura de Hoffa, que é a rofite, tem os ligamentos colaterais. E lembrando o seguinte, principalmente quem está vendo isso aqui, às vezes fica preso, tipo, ai meu Deus, toda dor aqui. Não, óbvio que você tem que olhar o histórico da pessoa. Então, tudo bem, tá com uma dor no ligamento colateral medial, mas estava em casa sentado e começou, não vai ser rompimento de ligamento colateral medial. Agora, joguei bola, torci, a dor persiste nessa região, já levanta uma bandeira. Né? Mais a instabilidade, mais uma. Menisco, mesma coisa. Teve trauma de giro, mais uma bandeira. A dor na interlinha articular, na hora que palpa, e aí pode ser o próprio paciente, na hora que você aperta ali, você mostra um lugar específico. Teve um giro, teve um estalido, já começa a levantar as bandeiras. Né? E aquilo, a gente tenta não catastrofizar, porque ao mesmo tempo também que você fala tudo, eu tenho certeza que quem está assistindo já começou a apertar. Caraca, mas... Hoje até senti dor inconsciente. É igual aquele negócio da coluna, você já dá arrumado. Né? Mas é isso, assim, alguns locais que dá para ajudar a clarear. Uma outra coisa importante, né, de observar que não necessariamente a dor, mas, por exemplo, a gente liga um sinal de alerta quando a pessoa teve algum incidente com o joelho e o joelho ele bloqueia. Né? Às vezes ele não consegue dobrar o joelho até o final ou não consegue esticar. Isso pode ser um sinal de uma lesão meniscal que está interferindo nesse movimento da articulação. É uma das situações em que a gente liga esse alerta vermelho que pode ter uma influência do menisco, que às vezes tem, que é uma lesão de alça de balde, que a gente chama, né? Que é quando o menisco ele muda o lado, assim, então ele pode gerar esse bloqueio, então é um sinal de alerta, né? Outros que o Marco Túlio já falou, a questão do falseio, sentir estabilidade, às vezes não conseguir agachar, né, e sentir que o joelho está falseando, é um sinal importante, né, de às vezes uma lesão mais grave. E uma outra clássica, que aí envolve todas praticamente, mas aí eu queria chamar agora a atenção para o público da terceira idade. Eu chamaria atenção para observar o que eu vou usar um termo leigo. Quem fala assim, nossa, eu conheço, minha avó tem isso, que é água no joelho. E aí, para artrose, é muito comum ter essa sinovite, principalmente racional, porque a parede articular está lesionada, a cartilagem muitas vezes encosta no osso subcondral, então vai gerar microlesões e ao tempo vai dar aquele joelho com cara de que é água, né? Mas na verdade é líquido inflamatório. Então, assim, não é normal um joelho permanecer inchado. Ah, inchou uma semana, beleza, depois o gelo. Agora, Marco, minha avó tem até um mês que esse joelho não enche. Então, também é um sinal muito importante, principalmente para lesões degenerativas. É isso aí. Vou levantar uma bola aqui agora, que além desses sinais, né, visuais e desses sintomas que vocês trouxeram aqui muito bem para quem nos acompanha aqui no SAF Conecta, existe o sinal da ressonância magnética.
do laudo da ressonância magnética. Então, assim, perguntinha básica que todo mundo escuta, né? Até quem é leigo já deve ter escutado numa roda de bate-papo. A primeira é a seguinte: rompi parcialmente o ligamento, apareceu na ressonância. Eu preciso de fazer a cirurgia? Não preciso fazer a cirurgia? Né? Essa é a primeira pergunta que eu trago para vocês. E a outra pergunta é: aparece que eu rompi o ligamento na ressonância magnética, mas o médico falou que é cirúrgico, mas eu não vou fazer a cirurgia porque eu não sinto nada. Eu sinto, às vezes, o meu joelho falciano, né, o meu joelho instável, como já trouxe aqui, mas eu consigo realizar algumas atividades e outras que eu tenho dificuldade. Então, pensando nisso, eu não vou fazer cirurgia. Por que esse joelho fica instável e a pessoa consegue realizar com esse rompimento, né? E se é necessário fazer a cirurgia com esse rompimento parcial ou não? Porque muitas das vezes a gente sabe, o paciente hoje tem várias ferramentas que ele pode utilizar no dia a dia. Uma delas é, infelizmente, para esse caso, o Google, que é igualzinho bula de remédio. A pessoa lê aquilo ali e acha que tem tudo, né, porque vai trazer várias informações e ela não sabe diferenciar o que está acontecendo. Por isso que é muito importante a consulta cinefuncional, e nós fisioterapeutas, quando o Dudu fala que costuma encaminhar diretamente para a gente, nós somos profissionais de primeiro contato, mas gostaria que vocês falassem um pouquinho disso aí, desse rompimento parcial, se é necessária cirurgia, por que às vezes está rompido e a pessoa ainda consegue realizar as atividades, o que está ajudando, o que está sobrecarregado e segurando essa articulação. Se não for operar, eu mando para o Dudu. Pensando... Vai fazer... Pensando aí na questão do parcial, né, que foi a primeira pergunta, o exame de imagem ele é um exame complementar. A gente tem que ter, ele não é o principal, né, ele nunca vai ser o principal. A gente tem sempre que analisar a clínica do paciente, como que o paciente está se sentindo, tanto para ligamento quanto para lesão meniscal. Existem casos que vão ser cirúrgicos, existem casos que não necessitam de cirurgia, existem casos que até uma cirurgia vai ser diferente da outra, né? Mas aquilo ali é só para a gente ter um caminho, né, para seguir. O importante, quando é uma lesão parcial, é entender se o ligamento ainda mantém a função dele. Porque o ligamento ele tem duas funções. Ele segura, né, quando a gente faz o movimento do joelho, por exemplo, o LCA, o deslizamento, né, anterior do joelho, ou essa rotação, ele vai alongar esse LCA, ele vai estirar. Então, ele tem uma tração mecânica, né, mas ela nem é o principal, porque ela também tem uma ação proprioceptiva. Quando o ligamento é estirado rápido, ele manda um sinal para o nosso sistema nervoso central que devolve para a nossa musculatura agir de certa forma e estabilizar o joelho. Então, isso é um fator muito importante. Então, a lesão parcial, a gente tem que saber se esse processo, né, de propriocepção ele se mantém ou não. Quanto maior a lesão, quanto maior a ruptura, menor a chance desse processo continuar. Então, por exemplo, um terço, geralmente, né, que a gente fala, um terço de ruptura do ligamento, geralmente mantém-se esse processo. Mais do que isso, a gente tem que fazer essa avaliação, fazer um tratamento e manter um protocolo e fazer testes para ver se aquilo ali está se mantendo, né, ou não. Um outro caso da ruptura total, existe uma parcela de pessoas que a gente chama chamado de Coopers na literatura, que são pessoas que não são dependentes do ligamento. Então, às vezes, com o ligamento rompido totalmente, esse processo de propriocepção, ele se mantém. Então, às vezes a pessoa rompe, tem a ruptura total, e com o processo de manutenção de força muscular, a pessoa que às vezes já faz atividade, já faz um reforço, já faz um fortalecimento, ela consegue manter toda essa estabilidade. Pensando que isso é uma parcela pequena, né, de pessoas. A gente só vai descobrir também depois de um processo. Muitos jogadores de futebol, por exemplo, eles talvez conseguiriam manter essa estabilidade sem o ligamento. Só que, nesse caso, exigiria um tratamento longo, de 3 a 4 meses, para depois descobrir se esse paciente manteve a estabilidade ou não.
Então, se ainda não manteve a estabilidade e o paciente tem que fazer uma cirurgia, somado esses 4 meses, o paciente ficaria muito tempo fora da atividade, muito tempo fora. Então, hoje em dia, quando rompe, o protocolo às vezes é já realizar essa cirurgia, porque a gente sabe que o tempo de recuperação vai ser menor, né? Já tem um prazo e a gente sabe que vai reduzir. Então, às vezes, a opção da cirurgia imediata é muito, muito por causa disso. E se tiver rompido, a pessoa pode optar por fazer o tratamento de fisioterapia antes da cirurgia ou não? Pode esperar fazer a cirurgia, faz depois o fortalecimento, o tratamento, enfim, como que a pessoa que está para poder fazer uma cirurgia de joelho, ela pode proceder nesse momento? Eu aconselho a preparar. Todos os casos que eu já vi, a recuperação foi infinitamente melhor. De preparar para fazer uma cirurgia. Mas eu vou fazer para parar? É muito comum perguntar. Você vai fazer fisioterapia, fazer musculação dentro dessa possibilidade, porque você vai reduzir aquele processo de recuperação. Eu acho que vocês vão falar isso melhor que eu. Uma coisa interessante também de pensar antes da cirurgia qual atividade que aquele atleta, aquele paciente, ele executa. Porque, por exemplo, o ligamento ele tem a função de limitar esses movimentos de giro. Então, existem pacientes que simplesmente falam, eu não vou fazer mais um esporte que exija isso, vou fortalecer muito, vou continuar só fazendo minha corrida, minha bicicleta, que são movimentos que não exigem tanto. Então, você pode postergar, né? A gente chama de adapter, eles mudam a atividade que não vai ter aquela exigência. Geralmente, quando vai voltar para o esporte, o interessante é realmente fazer, né, essa cirurgia para garantir essa maior estabilidade. Pensando na situação do pré-operatório, é uma coisa que às vezes o paciente não sabe, né, não entende isso, ele rompe e ele acha que ele tem que fazer uma cirurgia o mais rápido possível, mas quanto melhor esse paciente for para a cirurgia, melhor vai ser a recuperação dele. Então, imagina, um paciente que rompeu o ligamento, já tem um processo de inflamatório muito grande, aí você ainda vai para a cirurgia, vai ter um corte, isso vai aumentar esse processo inflamatório. Às vezes, talvez no início, existe uma inibição, a gente chama de inibição muscular, o músculo vai perder uma força e com a cirurgia isso vai aumentar. Então, o tratamento pré-operatório ele vai servir principalmente para a gente recuperar essa função do paciente, deixar ele mais forte, já deixar ele mais estável, com menos edema possível, menos dor possível, porque quando ele fizer a cirurgia, a recuperação dele vai ser melhor. E isso a gente... E outra coisa importante é que a gente vai orientar o paciente quanto aos procedimentos do pós-cirúrgico. Um problema que a gente tem, né, Marco Túlio, na recuperação é que, às vezes, o paciente só vai conhecer o fisioterapeuta uns 10, 15 dias depois da cirurgia. Aí, quando o paciente chega, até eu explicar para ele que ele vai sentir desconforto, que vai ser dolorido o processo, qual que é a dificuldade do processo, ou até a gente explicar para eles as técnicas, os exercícios que a gente precisa fazer, a gente já pede mais alguns dias de sessão. Então, quando ele faz o pré-operatório, ele já faz a cirurgia, ele já chega para o tratamento sabendo o que ele vai precisar fazer e consciente de como que é esse processo. Eu sou... nessa hora que muitos fisioterapeutas vão ficar pé da vida comigo, mas eu sou um fiel defensor da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. E óbvio que eu me justifico para isso. Principalmente o público que eu atendo, que ele gira em torno ali de 16, por incrível que pareça, a 35, 40 anos, é um público ativo, é um público que 80% praticam esportes. E é um público que, por mais que ele me fale hoje que ele vai parar de jogar futebol, ele vai estar bem e vai chegar a hora do encontro com os primos, do Cruzeiro e Atlético dos primos, e ele vai querer jogar, porque ele vai estar bem. Então, eu sou um fiel defensor e o que eu acho que é o maior problema é não se preparar e o paciente não saber de todos os processos que ele vai passar. A partir do momento que ele se prepara, faz um bom pré-operatório, sabe dos processos e ele abrace, por que não operar? Porque a gente está falando de um ligamento que ele vai estar 2 vezes mais forte em questão de tensão, em newtons de força. A gente está falando de um processo fisioterapêutico que dura de no mínimo 9 meses, com
trabalho interdisciplinar com um profissional de educação física. Nós estamos falando de um paciente que por volta de 3 meses ele vai estar indo a campo. Então, assim, o que eu mais ouço é eu voltei melhor do que antes. Então, eu não vou incentivar um paciente assim a operar. Mas esse paciente ele aumenta o nível de risco de artrose precoce se ele não operar. Esse paciente ele aumenta a cinesiofobia, porque ele vai ter medo, ele está sem o ligamento, ele vai fazer o quê? Então, assim, hoje é muito fácil esse cara, quando ele rompe, ele fala que ele não quer. Só que, assim, a longo prazo ele vai perder. Só que quando demorar demais, ele já poderia ter operado, já poderia ter feito o processo, já poderia ter voltado, já poderia estar bem. Então, eu compro essa briga, e se for falar aqui, ó, cirurgia não cirurgia, claro que antes de olhar qualquer outra coisa, cirurgia de primeira. Claro que vamos olhar tudo que a gente já falou, mas primeiro cirurgia, depois eu converso. Agora, se for uma senhora de 60 anos, pra quê, né? Mas na maioria do público, porque, igual tô falando para vocês, tem riscos grandes e os riscos, eles podem ser sanados aqui já. Agora, se essa paciente já tem com a idade avançada, já não vai praticar esporte mesmo, e aí já está com 60, 55, só isso justifica. Mas tá vendo como é que isso é uma parcela pequena? Acabei de falar que a idade que eu atendo é 16 a 40, então esse cara aqui não vai nem entrar. A longevidade dele é muito grande. Às vezes a pessoa não para pra pensar assim, como vai ser minha fase idosa com esse ligamento rompido? Hoje eu tô bem. Artrose violenta. E outra coisa que justifica, né, porque geralmente a gente tem a lesão isolada do ligamento, e igual o Arthur falou, o paciente faz o fortalecimento, tá estabilizado e tal, mas às vezes ele se sente bem. Já aconteceu isso com um paciente meu, que optou por não fazer cirurgia e só queria musculação e corrida, mas um dia ele estava se sentindo tão bem que foi jogar uma pelada de fim de ano. Aí ele torceu o joelho de novo e teve uma lesão de menisco. Então, além do ligamento, ele teve que fazer a cirurgia do menisco também. Então, quer dizer, já foi um processo mais complicado que influenciou mais ainda na vida dele. Sem vontade de impedir de fazer uma coisa que você gosta, isso daí já é um ponto. A gente tá no mundo do futebol, sabe, cara? Não tem jeito. Dá, entendeu? Você corta, fica só chupando dedo, olhando. Você corta a terapia ali, você vai caçar outras coisas que não convém. Então, concordo com vocês plenamente. Beleza, continuando nessa pegada, né, e trazendo isso aí para fatos reais, concretos, vamos falar então de prognóstico, né, para a pessoa poder entender aí, né, vocês falaram e abordaram muito bem, tem que conhecer o fisioterapeuta antes, se possível, né, já se preparar, buscar uma clínica referência como o Instituto SAF, buscar esses feras lá, trocar uma opinião, né, porque a clínica está aberta, o Instituto SAF está aberto também para orientações. Recebeu o diagnóstico que vai ter que passar por uma cirurgia, seja de menisco, seja de algum ligamento, procure o Instituto SAF, né, procure os profissionais, troque a orientação. Aí a pergunta é, quanto tempo eu devo fazer de fisioterapia pré-operação? Como que vai ser esse tratamento aí no pós-cirúrgico, né, e como vai ser essa liberação dessa pessoa para uma prática esportiva, seja ela querendo iniciar uma modalidade ou ela já voltando a praticar, como o Rodrigo disse, né, observar qual que é a modalidade que ela pratica, ela já querendo voltar a praticar a atividade física. Então vamos falar de pré, quanto tempo duraria, antes desse pós, né, uma coisa assim é que o nosso telespectador ele possa entender e que ele também fica preocupado com relação a valor, porque ele sabe que se ele não tiver um plano de saúde que cobre, é um gasto que ele vai ter com fisioterapia, um gasto que ele vai ter com medicamento, um gasto que ele vai ter com cirurgia, um gasto que ele vai ter com hospital. Então, assim, o que giraria isso? Nós não precisamos entrar em detalhes de valores aqui, mas quanto tempo, né, levaria nesse pré? Esse pós duraria quanto tempo? E depois aí o Dudu pode falar aqui também dessa parte aí de quando a fisioterapia faz essa transição, né, encaminha para educação física, para academia, para que o pessoal possa melhorar a questão da performance, né, que o atleta, o paciente, o cliente, ele perde também, né, não precisa ser uma pessoa totalmente ativa. A gente sabe que, mesmo ele sendo uma pessoa sedentária, ele vai perder mais ainda. Então, como que seria esse processo, por gentileza? O ideal do pré-operatório é aquilo que a gente falou, é atingir as metas propostas, né? Tipo, se o paciente tem uma boa força, está com uma atrofia bacana, está conseguindo andar bem. O ideal,
mesmo, o mundo ideal, né, que a gente tem, o conhecimento, é que o paciente deveria fazer cirurgia naquele momento que ele acha que ele já nem precisaria mais fazer cirurgia. Ele está tão bem, já recuperou tanta força, já está tão estável que ele sente que nem precisaria mais. E aí mora o perigo, né? Mas aí é nesse momento que ele deveria fazer a cirurgia, cirurgiões. pensando na plena recuperação do pós-cirúrgico, que é aquele que eu falei anteriormente. Quanto melhor ele tiver, melhor vai ser essa recuperação. Então vai depender muito da condição que o paciente está. Se é um paciente que já faz uma musculação, já é atleta, já faz a atividade física dele e rompe o ligamento, ele vai precisar talvez de menos sessões para atingir esses parâmetros. Se é uma pessoa que rompeu o ligamento há 6 meses atrás e está esperando para fazer a cirurgia, é provável que ele chegue com uma perda de força muito grande, com uma instabilidade muito grande, e aí um pré-operatório demoraria cerca de 3 meses, 4 meses até, para poder chegar num nível de atividade interessante. Então, a gente tem que avaliar, né, cada paciente, mas o parâmetro do pré-operatório seria o paciente estar bem estável e atingir essas metas. Bacana. É esse ponto aí que eu gostaria que você tocasse e você tocou. Então, a gente pode afirmar que, até para a pessoa se programar, ela teve o rompimento ali do ligamento, vai passar por um processo cirúrgico, ele não pratica uma atividade física, ele tem a corridinha dele, o futebolzinho de final de semana, ou até mesmo sedentário, de 3 a 4 meses seria um período legal, então, para poder fazer esse pré-operatório. E essa pessoa que já pratica a atividade física aí, já tem uma musculatura legal, já é um praticante mais assíduo da musculação, por exemplo, já faz uma atividade física há mais tempo, esse tempo encurtaria, mas ambos precisariam de fazer uma avaliação, mas a gente pode falar que essa pessoa que já está praticando uma atividade, que já tem um tônus muscular mais legal, o período de pré dela seria menor. Seria menor. Beleza. Ok. Aí entra aquela pergunta. Nós sabemos que o pós-operatório ali gira em torno dos 9 meses. Esse período entraria dentro desses 9 meses ou seria além dos 9 meses? Aí, se eu sou uma pessoa sedentária, sofria o rompimento do ligamento cruzado, vou passar pelo processo cirúrgico, vou iniciar. Então, seria 4 meses mais 9 ou esses 4 estariam no meio dos 9? Como funciona esses 9 meses? Não, o protocolo de 9 meses, né, essa ideia do pensamento dos 9 meses, é a partir da cirurgia. Então, é um tratamento pleno do ligamento cruzado anterior, ele dura 9 meses a partir da cirurgia. Por que isso? Inicialmente, o ligamento, quando é feita a cirurgia, o médico retira o enxerto de um outro lugar, né, do corpo, geralmente tendão patelar ou posterior da perna, vai pegar aquele tendão e vai substituir o ligamento. Esse tendão ele vai passar por um processo que a gente chama de religamentização, que ele vai durar 6 meses. Então, quer dizer, a alta médica ela vai acontecer depois de 6 meses, porque esse ligamento só fica pronto novamente após 6 meses. Após 6 meses é que eu vou poder colocar carga de giro, de salto, de fazer um treinamento pleno nesse sentido em cima do ligamento. Então, esses outros 3 meses seria referente a isso. O que a gente vê, né, na literatura? Foi uma pesquisa feita com atletas que disputam a Champions League. Após os 6 meses, cada mês que você espera para voltar, lógico, fazendo um tratamento correto, você reduz em 50% a chance de relesão. Isso nos 3 meses após os 6. Após 9 meses não dá tanta diferença. Então, o pensamento é esse. Para a gente reduzir realmente o máximo de chance de ter lesão. Tem atletas que voltam antes. Você vê atletas voltando hoje com 7, 8 meses, até às vezes com o próprio 6 meses. Existem critérios também para a gente liberar. Aquela mesma conversa que a gente teve, né, sobre o pré-operatório. Talvez um atleta está mais apto do que outro e tal. No nosso núcleo, nós sempre seguimos parâmetros. Para a gente liberar o atleta ou o paciente para passar por uma nova fase, ele tem que atingir metas, né? Então, com 3 meses, nós vamos avaliar algumas metas, com 4 meses, outras metas. E, no final de tudo, nós temos o teste de alta, né? Que para a gente falar para o atleta, você está apto
a voltar, ele tem que ter feito esse protocolo todo de tratamento. Nós treinamos com esse atleta o retorno, né, ao esporte no campo, na quadra, dependendo da atividade que ele faz, e ele tem que atingir um nível, né, uma determinada nota mesmo nos testes finais que a gente faz, que geralmente nós vamos fazer por volta dos 9 meses. E aí, Marquinhos, liberou aí esses 9 meses, processo de transição, você que tem uma parceria bacana aí com o Dudu aí, como é que você faz esse caminhamento para ele? Faz um pouquinho dessa fase de transição, a gente falando um pouquinho de atleta, pessoal, mas serve também para você que não está praticando atividade física e que, infelizmente, por algum processo aí do dia a dia, aí, por algum mecanismo, acabou, infelizmente, rompendo o ligamento cruzado anterior, que pode acontecer. Eu, por exemplo, tive um paciente que foi abraçar outro na Copa do Mundo, debaixo do pé de manga no terreiro, depois de ter feito um gol do Brasil naquele, se não me engano, Brasil e Chile, que foi para as penalidades, e o primo pegou e deu uma rasteira no outro primo, né, para comemorar, brincando para jogar no chão, acabou rompendo o ligamento cruzado anterior e teve que passar por todo esse processo aí. Golzinho cara, hein? Golzinho cara. Isso porque eu não conto de um meu que foi funcionário, foi fazer com a gincana de equipe. A equipe campeã, na hora que comemorou, subiu de cavalinho no cara, o cara escorregou e ele caiu por cima e era uma vez um LCA. Tá vendo? Acontece. Então, essa fase de transição aí, o Rodrigão tratou lá, né? A equipe do núcleo de joelho fez o tratamento, 9 meses, aí o Rodrigo tirou as férias, jogou a bola para você, o Marquinhos, preciso que você faça os testes aí e encaminhe para o Dudu. Qual que é essa fase de transição e o que é fase de transição? Uma coisa assim, que aí é uma particularidade do nosso núcleo especializado em joelho, é que, diferentemente de, por exemplo, tratamentos convencionais de plano de saúde ou de algumas clínicas que não são especializadas, que não têm a estrutura e os profissionais especializados, a gente não faz só aquilo que é conhecido como os 20 primeiros atendimentos. Então, hoje, uma pessoa que procura uma clínica, e quando eu falo convencional, vocês têm que entender que é aquela que vai com a guia, fez ali, tchau, pronto. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer 20, no máximo, chorando, 30 atendimentos e vai embora. Isso não acontece com a gente por 2 motivos. Primeiro, assim como já foi dito por várias vezes aqui, evidência científica. Então, é só pôr a evidência na mesa e mostrar. Segundo, que a gente oferece esse tratamento esportivo. Então, a clínica ela oferece a fisioterapia esportiva justamente para isso. Porque eu não quero te preparar para não sentir dor, para ter flexão e para ter extensão. Isso é o mínimo. Eu quero te preparar para rodar, pular, girar, chutar, cabecear, sem dor, sem medo. E para isso são exigidos pelo menos 9 meses. E uma particularidade nossa é porque a maioria das clínicas que vão fazer esse tratamento convencional, eles têm aqui o tratamento, 20 atendimentos, aqui a academia, passou para o Dudu, pega na mão dele, joga para o Dudu, o Dudu continua e vai com Deus. O paciente também vai com Deus. Mal esse cara vai saber se esse cara voltou a jogar, se voltou bem, se não voltou, se deu zebra, se não deu. Isso não vai acontecer no nosso núcleo. A gente preza pela continuidade e até pelo follow-up, no sentido de, assim, a gente vai acompanhando o cara, rede social. Então, o Dudu na minha história, ou na história do meu paciente, ou na história da tropa, ele vai entrar cedo. O Dudu, eu vou procurar ele ali logo no início, talvez ali do final, já do 2º mês, e eu já vou conversar com ele, por quê? Como fisioterapeuta esportivo, a primeira coisa que eu tenho que pensar é por que meu paciente que tem ligamento rompido não pode fazer braço? Por que meu paciente tem ligamento rompido não pode fazer treino de glúteo? Então eu já vou, assim como ele pode provar com milhares de áudios, né? Dudu, é isso, a partir de agora, isso aqui ele pode fazer tranquilamente. E aí, progressão de carga, né? Ele vai trabalhando. E ter parceiros assim como ele, assim como a gente tem outros aqui, nos dá segurança. Porque aos poucos a gente vai progredindo a transição. Então, por isso que chama transição. Diferentemente que eu falei que muita gente faz aqui e paga, dá benção e tchau, a gente faz isso aqui até os 9 meses. Então, o nosso trabalho ele começa já nessa transição de membro superior para abdômen, para alguns exercícios de membro superior, de membro inferior, até com que ele, por exemplo, fique só por conta da hipertrofia, até que eu falo que ele pode progredir nos torques, porque ele pode, o enxerto já está cicatrizado, a osteointegração já está feita, e ali ele depois dá continuidade, e a gente trabalhando junto nessa parte de transição esportiva.
Então, aqueles pacientes que têm eu falo até um privilégio de ter um acompanhamento com profissionais que são especializados, eles têm um privilégio de ter um ortopedista bom, um fisioterapeuta bom e um profissional que vão acompanhar ele do início ao fim praticamente, né? E é interessante lembrar, porque fica às vezes muito essa questão de o que um faz, o que o outro faz, né? Fica uma... Quando você trabalha junto, não tem essa rincha, porque cada um sabe, né, em que processo sabe onde que a gente vai trabalhar. E segue uma mesma linha, então isso facilita muito. Isso, igual o Marco Túlio falou, de início o paciente pode trabalhar outras partes do corpo, né? Ele não tem que deixar. Isso, inclusive, ajuda no processo de recuperação, porque você mantém seu corpo ativo, você está estimulando a cicatrização, estimulando a recuperação. Evita uma sobrecarga de peso corporal. Muscular. Isso. Chega num ponto ali... Quando o enxerto já passou por aquela fase de remodelação, o túnel ósseo já fechou, que a gente não precisa ter mais aquelas restrições de angulação e tal, o educador físico ele vai entrar, né, o profissional de educação física vai entrar com a parte de performance mesmo, de estimular a performance desse paciente, seja atleta ou seja uma pessoa que não seja atleta, né? Ele já vai entrar. E o fisioterapeuta continua com o trabalho dentro daquilo que a gente falou da propriocepção, de treinar o movimento, de corrigir a biomecânica, de trabalhar gesto esportivo. Então, os dois vão estar trabalhando o tempo todo, né, junto. Uma coisa muito comum que chegam, às vezes, pacientes lá para o núcleo, que a primeira coisa que eles comentam o meu tio fez uma cirurgia de joelho e ele falou que não fica mais igual era antes. Às vezes não fica igual era antes porque o paciente não fez o tratamento completo. Ele fez aquilo que a gente conversou. Ele fez 30 sessões, partiu, foi para a academia fazer um trabalho também, às vezes, não acompanhado, né? Simplesmente achou que era chegar e fazer força. Volta a fazer as atividades, volta a jogar, mas vai estar sempre sentindo que o joelho não ficou 100%. E realmente não ficou, porque até o paciente que faz esse processo completo, ele vai chegar no final ainda com essa dificuldade para depois ele realmente estar pleno para jogar, para voltar às atividades. Esse atleta que passou, esse paciente, né, que passou por todos esses processos, muitas vezes eles relatam que eles estão num nível até melhor do que eles estavam antes de machucar. Chega num condicionamento físico até melhor. Muito diferente desse que fala que o joelho não fica 100%. Aí entra o bordão, volta o cão arrependido. E aí, Dudu? Realmente é o que vocês falaram. A assistência, que você brincou aí, é de camisa 10, né? O trabalho que vocês fazem fica muito fácil para nós profissionais que são físicos que temos um conhecimento básico, porque vocês já apresentam a individualidade biológica daquele paciente para a gente, o histórico clínico dele, o histórico de lesão e como que ele está pós-cirurgia. Então, e é um trabalho, como eu falei, que a gente segue uma mesma linha de raciocínio. Então, não é um puxando do lado, um puxando o outro. Então, por isso que eu gosto de trabalhar dessa maneira, porque não tem um ego. Olha, eu estou com um paciente assim, como que eu posso te ajudar? E a gente vai conduzindo dessa maneira. Então, é algo que flui muito fácil, flui muito bacana. E eu tenho alguns pacientes que o Marco indicou, o problema não é eles irem, é que eles não querem largar o Marco. O Marco já deu alta para tem uns 6 meses. Tipo, sai, chulé. Aqui, já dei alta. Não, mas eu vou fazer uma vez, eu vou continuar. Mas justamente por isso, porque eles estão se sentindo tão bem que eles têm medo de perder nesse sentido. Então, a gente vai, não é aquele contato primário, né, que a gente tem, fez, alinhou e nós vamos seguindo. Então, chega num ponto que, às vezes, o paciente ganhou alta, mas não quer, o Marco fala comigo, olha, eu vou seguir daqui mais com mobilidade, com amplitude, você segue com fortalecimento, porque ele já ganhou alta, mas ele quer continuar de tão bem feito que é esse processo e tão natural que é feito. E um outro ponto, só comentando aqui, acrescentando, procurem para ter esse diagnóstico, né, e essa consulta, vamos falar antes de uma cirurgia, de uma lesão, até para você entender o que você está fazendo. Eu acho muito importante isso, porque às vezes a maioria das pessoas, eu vou operar o joelho, mas o que você vai fazer? Não sei. Mas, se você não sabe o básico que você vai fazer, por que você tem que saber? Porque às vezes numa consulta médica a pessoa fica com vergonha de perguntar, ela não tem intimidade, ou às vezes ela não é bem recepcionada e explicada de uma forma muito clara. Então, quando ela entende, facilita muito. Eu tenho às vezes pacientes que me passam exames médicos bobos, de glicemia, vamos supor. Você entendeu por que sua hemoglobina glicada é alterada? Não, é um preditor que sua glicemia vai subir. Se você não corrigir, minha glicemia está boa, então, mas é um preditor. Só que ele não foi explicado isso. Então, ele bate o olho ali e fala, eu posso continuar com a minha vida do jeito que está, porque está indo. Então, é importante ele entender isso a fundo
para estar executando cada parte e estar ciente disso, que facilita muito, muito mesmo nesse processo de recuperação e está 100%. É isso que eu falo. Essa é a diferença de profissionais capacitados, especialistas, as pessoas que estudam e estão focadas ali, a questão da orientação. O pessoal, hoje em dia, está muito sem paciência. A gente comenta isso aqui nos outros núcleos, né? As meninas abordaram muito a respeito disso aqui, que é um público que elas trabalham mais porque tem mais predisposição para estar realizando esse tipo de atendimento, que são os nossos pacientes de fisioterapia aquática, que na grande maioria das vezes são mais idosos, e os relatos da falta de paciência, da falta de conversa, da falta de orientação. Então é importante, né, vocês passarem isso para quem está nos assistindo, para o pessoal já acender o sinal de alerta. Hoje em dia tem muita informação e o pessoal está buscando muito isso no dia a dia, né? Informações, né, conhecimentos que consiga direcionar para aquilo que ela está buscando. Quando o Rodrigo diz, você diz, Marco Túlio diz, que é importante o ortopedista dar o pontapé inicial, explicar todo o processo, depois ele tem uma orientação bacana da fisioterapia, como vai ser esse processo, né? Depois chega na educação física, vocês têm esse feeling aí, o cara fala assim, matei. Eu cheguei, escolhi, fiz a opção certa, gastei o meu dinheiro de maneira bem aplicada, fiz o investimento de maneira correta e não saí prejudicado nessa questão. Por que eu digo isso? Hoje, as pessoas estão muito preocupadas com gasto. A gente não pode deixar de falar isso, mas só que elas têm que entender que esse gasto pode se tornar maior lá na frente, como, por exemplo, quando o Marco Túlio diz que num jogo de Cruzeiro e Atlético dos Primos, o cara vai querer jogar, vai querer brincar, e ele não fez o tratamento todo correto. Né? Uma situação do dia a dia aí que possa exigir um pouco mais dele, aí, ele pode voltar, querendo ou não, a lesionar. Por quê? Então, assim, isso é muito importante, a pessoa saber dessas orientações, né, e seguir os protocolos, as etapas de maneira correta, para que todo o tratamento tenha esse sucesso que vocês estão trazendo aí. E fico muito feliz, né, muito satisfeito, porque o programa, como os outros, com muito conteúdo, bastante envolvente. As pessoas que estão assistindo aí, creio eu, que estão cada vez mais interessadas, né? E eu já vou levantar a próxima bola para vocês da seguinte maneira. A gente fala muito de sistema imunológico, a gente sabe das questões aí, né, das variáveis hormonais entre o sexo masculino e o sexo feminino, por exemplo, mas trazendo isso aqui para a fisioterapia. Depois a gente leva a bola aí para o Dudu falar um pouquinho na parte da performance com relação lá, porque vai entrar muito essa parte dos profissionais de educação física, né? Que hoje também são, além de profissionais do esporte, são profissionais, são colegas da saúde. A questão do valgismo dinâmico. Né? Vamos trazer essa questão aqui, vamos abordar um pouquinho desse tema aqui, né? O valgismo dinâmico. Como que a gente consegue observar isso no homem e na mulher? Né? Quem tem maior predisposição e por que tem. A prevenção no homem tem que ser o mesmo que a gente passa para a mulher. Como que seria aí esse tratamento aí, nessa questão, falando como forma de prevenção? Vamos colocar aqui que o paciente nos procurou, o cliente nos procurou para fazer uma avaliação biomecânica e a gente identificou que ele tem um valgismo dinâmico. O que seria esse valgismo dinâmico, o quanto ele pode ser prejudicial e se ele tem divergência do homem para a mulher? Primeiro explicando, né, essa questão do valgo dinâmico, quando a pessoa está com apoio de uma perna só e o joelho tende a medializar, o movimento acontece para dentro, né? Isso é um fator que gera uma sobrecarga na região medial do joelho e é um fator de risco para lesão ligamentar e lesão meniscal. Só que hoje a gente sabe que o valgismo dinâmico ele é um movimento que acontece, né? A gente não consegue, muitas vezes, evitar totalmente esse movimento. Porque muitas vezes ele está atrelado à biomecânica mesmo do paciente. Por exemplo, mulheres têm uma tendência maior de ter um valgo dinâmico, porque o quadril geralmente é mais largo, então automaticamente o joelho já entra, o fêmur já vai medializar um pouco mais, né, para ter essa conformidade, então ele vai ter uma tendência a entrar um pouco mais.
às vezes o jeito de pisar, né, a própria pisada, quando a pessoa tem o pé que entra um pouco mais, já vai jogar esse joelho um pouco para dentro. Então, hoje, nós não pensamos tanto no valgo dinâmico no sentido de não deixar, talvez, ele acontecer. O que a gente tem que preocupar é em ele acontecer com um controle muscular do atleta, do paciente. Por exemplo, a musculatura de quadril, musculatura lateral de quadril, é um músculo que vai estabilizar esse movimento de rotação medial do joelho. Se quando o atleta está correndo, a pessoa está pulando, ou a própria pessoa que não é atleta, mas pula de um banquinho, pula de alguma coisa, e esse movimento acontece, mas controlado, com a musculatura agindo no momento certo, a musculatura agindo na forma certa, vai minimizar a sobrecarga que vai chegar no joelho. A gente sabe que todas as articulações estão interligadas. Existe uma transmissão de força. Então, o que a gente tem que fazer é treinar esse controle, né, do movimento, né? Às vezes ele vai acontecer, mas a gente tem que aprender a controlar. Ultimamente tem muitos vídeos, a gente vê de atletas de alta performance que às vezes eles estão no auge do movimento dele, ele salta ou corre e ele cai com esse movimento de valgo dinâmico acontecendo e ele não tem nenhuma lesão. Por quê? Porque o movimento aconteceu sob controle da musculatura para evitar essa sobrecarga maior. E aí, Marquinho, um adentro? Não, só complementar que, assim, mais uma vez trazendo a biomecânica, não que eu sou só biomecânico, porque precisa de tudo mais, fisiologia e tudo mais, mas é saber que todos os movimentos, principalmente multiplanares e multiarticulares, ele vai ter relação com diversas formas, ascendentes, descendentes. Então, a própria questão, que já foi um tema que foi conversado aqui, sobre a forma de pisar, você poder avaliar, prestando atenção em movimento do talos, o movimento do calcâneo, se é verte. Então, tem pacientes que às vezes mexeu, mandei pedir para enfatizar glúteo, e continua, porque não olhou o pé, não olhou a forma que está pisando, não olhou. E aí é mais um grande problema, né? Olhou, tem lá um pé chato, um pé calvo, mas não olhou como é que seria isso dinamicamente. Então, acho que o maior erro que a gente trouxe, e não sei se claro que sim, porque eu vim depois, mas o maior problema que é um mito que a gente tinha é de avaliar estático, tirar uma foto e falar, essa pessoa tem valgo. Beleza, ali, quero ver na hora de correr. E um outro grande problema, que aí você pega eu nunca sei pronunciar, é Kipchoge, o nome do... Sim, Kipchoge. Kipchoge, que é um recordista histórico que tem um valgo gigantesco. E aí, se você corrigir ele, como é que vai fazer? O cara é um monstro, então tem coisa que realmente, assim, o valgo faz parte da vida da gente. E interessante pensar, o Dudu vai saber falar muito bem disso, que às vezes não é só o fortalecer por fortalecer, você tem que fortalecer e colocar função, né? Por exemplo, falando que a musculatura de quadril, glúteo, ele vai estabilizar esse movimento do valgo dinâmico. Mas às vezes o paciente, ele chega na academia, ele senta na cadeira abdutora para fazer o exercício de glúteo e ele consegue fazer com uma carga muito alta. Mas na hora que você vai fazer o movimento da corrida, ele não consegue ativar aquele músculo no momento certo. Então, são duas coisas diferentes. A gente precisa dar força para os músculos quando a gente vai fazer um tratamento, mas a gente precisa dar função, né, para esse músculo também e treinar ele a se ativar no momento que ele tem que se ativar. E essa consciência corporal é muito difícil na hora que você está executando um gesto técnico esportivo, porque normalmente você não para pensar. Opa, eu estou correndo, eu estou contraindo meu glúteo? Não, você corre, você faz aquilo. Então, quando você tem a análise de um profissional que avalia, isso muda. Eu próprio já tive uma torção de tornozelo que não melhorava, fui ver falta de ativação do glúteo. Mas se não treina glúteo, treino. Inclusive, deixo o recado aqui, muitos homens têm preconceito em treinar glúteo. Tem que treinar glúteo. Esses dias eu estava do salão cortando cabelo, Dudu, se eu tiver que treinar um músculo, só que eu treino glúteo. Os caras, glúteo. Então, é importante a gente pensar nisso, nesse treino como... Você não treinava? Treinava. Mas eu não estava tendo essa ativação e essa consciência pela lesão do tornozelo e da torção que eu tive ao realizar. Então, simplesmente por
mudar esse padrão e prestar atenção, eu consegui corrigir aquela dor que me impedia. Então, isso é muito importante mesmo. E pensar também que existem alguns esportes, igual o valgo dinâmico, ele não é o sempre o vilão, porque existem alguns esportes que você precisa que ele aconteça. Por exemplo, no surf, no skate, os atletas às vezes vão fazer movimentos que ele precisa que esse joelho entra. Só que ele tem que acontecer de forma controlada, com a musculatura toda conseguindo reduzir a sobrecarga, né, em cima da articulação. Só para completar, aí também fica uma dica, porque às vezes a pessoa é leiga no porquê a fisioterapia tem tantas especialidades. E assim, um dos motivos de existir a fisioterapia esportiva é esse, é saber assim, porque fortalecer glúteo, todo mundo fortalece, mas o atleta, ele tem um olhar diferente, porque ele vai precisar nesse mecanismo. E assim, é um olhar, por exemplo, que só da ortopedia talvez não teria tanto. Da traumato, menos ainda. Da traumato, tem que preocupar que esse cara andar, esse cara desinchar. Então, né, esse um papo muito interessante até para você e quem for da educação física pesquisar. São 16 especialidades. Acho que 16, não é isso? São 16. Então, assim, é realmente cada um cuidando do seu perfil de paciente, porque ele vai exigir demandas e variáveis diferentes. Mas se tratando de um valgismo aí, né? Por que eu entrei nesse assunto? Até para levantar a bola para o Dudu. Se tratando desse valgismo dinâmico, né, excessivo, vamos dizer assim. Por exemplo, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Quando ele é excessivo, você já falou que é necessário a consulta cinefuncional, passar pelos testes, fazer o fortalecimento. A palmilha aí, por exemplo, entraria para poder ajudar, né, com relação a melhorar, dar um suporte ou não. Também teria que ver se ela iria mais atrapalhar do que ajudar. E depois eu vou fazer uma pergunta para o Dudu. Eu já vou até emendar que você já entra na conversa aí, Dudu. Por que eu entrei nessa questão do valgismo dinâmico? Muitas das pessoas, quando vai praticar alguma atividade na academia, hoje a academia sendo esse celeiro de oportunidades assim, que o adepto, a pessoa que está buscando, né, o iniciante buscando, chega lá tem dança, chega tem crossfit, chega tem treinamento militar, que o pessoal chamava até aí do Army Fit, aí, vamos dizer assim, né? Tem a calistenia, muitas atividades. E muitas das vezes, às vezes, uma colega tenta fazer, uma moça tenta fazer uma atividade que a amiga está fazendo, você não, eu não consigo porque o meu joelho é torto, ele entra aqui para dentro aqui. Como que o Rodrigo vai falar um pouquinho aí dessa questão do excesso, né, desse movimento, se a palmilha, o Marquinhos também pode entrar aí para falar se pode ajudar com relação a isso aí, e quando isso acontece na academia, né, como que você lida com essa situação, né, se você mesmo consegue abordar lá, ou se encaminha, se tinha esse olhar clínico para essa questão de que em determinados movimentos ele tem que acontecer, mas que muitas das vezes é um movimento que vai chamar atenção porque pode ter uma predisposição para lesão. Então, eu queria que a gente abordasse mais um pouquinho sobre isso aí, tanto no mundo nosso lá da reabilitação, quanto no da performance. O valgo dinâmico, como eu disse, ele é um movimento que às vezes vai acontecer. Quando nós vamos avaliar um paciente que chega com um dor no joelho, um dos testes que a gente vai sempre fazer é o valgo dinâmico. Seja pedindo para fazer um agachamento unipodal, tem o teste que a gente chama de step down, que é o descer o degrau. Então, tudo isso a gente vai avaliar se esse movimento acontece. Mas o que a gente avalia, principalmente, é se ele acontece de forma controlada, né? Ou se ele é muito... E se tem uma assimetria, às vezes, de um lado para o outro, que é uma coisa muito importante. Porque, às vezes, um joelho entra muito, o outro não entra tanto, a gente vê que realmente tem alguma coisa errada naquele momento. Como foi falado, o joelho está ali no meio do caminho do quadril e do tornozelo. Então, esse valgo, esse movimento do valgo dinâmico, ele é uma consequência de alguma coisa acontecendo em cima ou lá embaixo. Por isso que a gente tem que fazer essa avaliação quando a gente percebe que esse movimento não é controlado e que oferece algum risco. Quando a gente tem a pisada, né, uma interferência, né, nessa pisada, o pé do paciente é desabado, ele tem aquele arco, né, plantar reduzido, e quando ele anda ou quando ele corre, a gente vê que esse movimento acontece de forma muito, muito exagerada, pode ter uma indicação da palmilha.
mas a gente precisa avaliar se esse movimento acontece por causa da fraqueza lá de cima. Então, a gente tem como fazer teste, a gente faz o teste de força, de quadril, de função do glúteo. A gente consegue pedir o paciente para contrair enquanto ele está fazendo o movimento, para a gente ver se vai ter aquela alteração. Se a gente vê que tem alteração, então o importante às vezes é a gente trabalhar lá em cima, que vai corrigir toda essa cadeia para baixo. Mas tem casos que realmente o problema é lá no pé. Então, nesse caso, a confecção da palmilha ela vai ser muito, muito importante, até para facilitar esse processo de fortalecimento lá em cima. Porque às vezes a gente, limitando o movimento do tornozelo, a gente corrigindo esse movimento lá, a gente já consegue gerar uma ativação também muscular, né, na parte de cima. Por isso que a gente tem que ter esse olhar sempre completo. Então, a palmilha ela vai ser bem recebida quando ela é bem indicada. Igual você falou na questão de às vezes gerar algum problema. Se o problema não for lá no tornozelo e você colocar a palmilha, talvez você pode gerar uma redução maior ainda de força lá em cima. E aí, na hora que o paciente estiver sem a palmilha, aquela musculatura está mais fraca, uma sobrecarga vai ser maior. Então, a palmilha ela tem que ser bem prescrita, né? Por isso que a gente, lá no próprio Instituto SAF, a gente faz essa avaliação e essa prescrição de palmilha, a gente faz essa avaliação completa. A gente não analisa só o pé do paciente, a gente tem que fazer essa avaliação total para saber se a palmilha vai ser benéfica ou se não vai ser. E aí, Dudu, o pessoal chegou lá na academia, você observou que a coleguinha tá triste lá no canto, por que você não faz esse trabalhinho aí de subir e descer no caixote aí, ou de saltar? Ah, não, porque eu tenho o joelho torto e eu tô sentindo dor nele aqui, olha aqui para você ver como é que meu joelho é torto. Aí como é que você acalenta essa sua... Essa pobre senhorita. Essa pobre senhorita. Por que eu tô falando da senhorita? Porque as mulheres têm mais predisposição a ter o valgo dinâmico em excesso, né? Vamos dizer assim, excessivo, né? Porque, como o Rodrigo bem disse, dependendo da quantidade do grau, né, do valgismo, ele é aceitável ali, ele é necessário. Na maioria das vezes ele é usado até de desculpa. Às vezes você pede a pessoa, faz um agachamento. Olha, você está jogando o seu joelho muito para dentro. Não, meu joelho é torto. Eu falei, não, calma. Calma, seu joelho é a linha para mim, vamos fazer. Então, às vezes até mesmo as pessoas confundem muito com um movimento mal executado. Então, a gente tem que partir primeiro desse princípio e aí depois a gente segue o restante. E tinha um professor meu de faculdade, tudo que eu perguntava ele falava assim, depende. E realmente depende. Depende de quem, depende da funcionalidade. Essa pessoa está associada a uma obesidade? Se está associada, é um risco maior. Então, a gente tem que avaliar isso também, entre outras coisas. Principalmente o caixotezinho que você falou aí, e às vezes é aquilo, nem tudo é para todo mundo naquele momento. Então, a gente tem que avaliar dessa maneira. Às vezes, ela tem essa alteração. A gente fez a palmilha, a gente aumentou a ativação do glúteo, ela perdeu o peso, essa pessoa que ela é obesa, ela pode fazer um salto no caixote, sim, só que não naquele momento inicial. Então, isso é um processo que a gente tem que explicar, porque muitas vezes as pessoas chegam muito afoita. Eu quero resultado daqui 6 meses, eu quero, o carnaval tá chegando. A gente fala, calma, eu adoro treino funcional, calma. Beleza, você adora. Mas hoje você tem uma obesidade e uma fraqueza muscular associada. Então, a chance de você ter uma lesão é muito grande. Vamos fazer um trabalho primeiro? Só que aí a gente tem que conscientizar essa pessoa. Porque, às vezes, quando você fala isso, a pessoa já associa que perder peso está relacionado a aeróbico, que ela quer fazer o funcional, e às vezes você perde esse aluno. Aí entra a importância da conscientização. Nós vamos fazer esse processo por esse tempo, a gente vai gerar esse fortalecimento, e aí sim a gente vai entrar com um treino funcional geral. Não que ela não possa fazer um treino funcional, a gente pode colocar sem ter aquela sobrecarga, pelo menos no início. E aí depois esse processo vai seguindo mais brando, mas desde que a pessoa entenda que não é algo e não é nada agudo também. Mas por que as pessoas ficam querendo fazer aquilo no momento que elas não podem fazer? Recebe um não aí, que quer fazer? Só chega na academia, quer pular caixote, já quer entrar... Tá fazendo nem o feijão com arroz. Você tá entendendo? Tem que ter toda uma logística, né? Tem toda uma logística. A gente brinca, né? Que é do simples pro complexo. A pessoa chega sem saber agachar. Aí você coloca ali, faz um agachamento, livre agachamento na bola. Não, mas eu quero fazer na barra guiada com carga já, mas você não sabe agachar. Se você não sabe ter uma ativação muscular mínima, para que eu vou colocar uma sobrecarga em você? Então vamos nesse processo, só que as pessoas têm que entender e começar a ter essa paciência. E aí entra aquele fator que você falou, rede social é o inimigo número 1, e hoje eu acho que a inteligência artificial também.
Porque antes a pessoa chegava, às vezes, com um laudo de um raio-x, vamos supor, e a gente que entende, que estuda um pouco, se analisava. Hoje ela te manda um print da inteligência artificial falando que ela tem tal tipo de lesão. Aí mora o perigo. Sem ter nenhum laudo ainda. Então a gente tem que ter esse cuidado de falar, olha, nem isso não é para todo mundo. E aí entra, às vezes, até brincadeira que a gente tem mais intimidade. Às vezes a pessoa quer fazer um exercício livre que certa pessoa faz porque ela tem uma quantidade e uma funcionalidade da massa muscular muito grande. E que essa pessoa não vai ter. Só que aí a gente tem que chegar com jeito, colocar de uma forma tranquila. Porque você fala, olha, você não é o fulano, às vezes essa pessoa está estranha. Então a gente tem que ter esse processo de falar, olha, não é assim, não é por aí. Um treino tem que respeitar a sua individualidade biológica. Então, o treino que seu amigo faz não é o treino que você vai fazer. Vocês querem treinar junto? Beleza, às vezes vocês podem revezar um aparelho. Mas não vai ser a mesma carga, não vai ser a mesma repetição, não vai ser a mesma intensidade, às vezes nem a mesma amplitude. Então, é difícil essa conscientização. Nós da fisioterapia, né, temos o termo da questão do equilíbrio, né, da capacidade e demanda. A gente sabe que lesão vai acontecer quando a demanda imposta é maior do que a capacidade do corpo do paciente. Então, é isso que acontece. O paciente vê lá, igual você falou do Instagram, que fulano de tal já pula o caixote ou corre 5 km, o cara nunca correu e quer chegar lá e fazer. Ele está impondo uma demanda muscular, articular, muito maior do que a capacidade dele. Então, isso que você falou, para o paciente progredir, ele tem que equilibrar essa balança para ir progredindo. Ele tem que aumentar a capacidade dele, seja com reforço muscular, ganho de flexibilidade, o treino, né, daquele movimento, as correções biomecânicas, para depois ele impor a demanda, para ele aumentar, né, a atividade dele. E até a nível de lesão, quantas vezes eu recebo um videozinho de algum exercício que a pessoa rompeu um ligamento, vamos supor, ou que a pessoa rompeu um tendão, igual o Rosca Scott, é muito comum. Aí, eu não vou fazer esse exercício mais. Calma, senta aqui, vamos analisar. Olha, era um fisiculturista, ele utiliza anabolizante, a quantidade muscular é muito forte, a força desse tendão dele, às vezes, não acompanhou esse processo de ganho de massa muscular, por isso que ele rompeu. Você que pega 5 quilos de cada lado, não vai acontecer esse processo. Então, às vezes, isso mesmo. Ao mesmo tempo que incentiva, às vezes as pessoas ficam inibidas pelo histórico de lesão de outras pessoas também. Isso é bacana de se falar e de se frisar. Resumindo, né, o pessoal entender, a patologia, né, pode ser a mesma, né, para o indivíduo. Estou com tendinopatia, né, de algum tendão. O médico, eu já tive essa lesão também, eu também tenho. Só que a abordagem, né, o indivíduo ele é diferente. Sim. É isso que nós estamos falando aqui. A lesão pode ser a mesma para A e para B, mas na hora de fazer a consulta, né, nós vamos identificar o quanto esse A pode evoluir mais rápido o tratamento. No caso de vocês, a evolução no ganho de massa muscular, vamos dizer, para a questão de hipertrofia no caso da musculação, né, e o quanto esse B não pode estar caminhando para esse lado. Então, é isso que eu trago para os meus pacientes, é isso que eu trago para os meus clientes, né? Saber interpretar, né, e reconhecer você mesmo, né? Você mesmo. Porque, você não, aqui, ó, pula aqui, nessa piscina aqui, por exemplo, aqui, não, esse aí daqui eu não dou conta, não. Porque aquela questão de quando você é colocado em alto nível de estresse, o seu sistema nervoso já te ativa, opa, não vai aí não, porque isso aí, e nessa questão de atividade física, nessa questão de tratamento, você vai se aventurar. Né? Talvez uma aventura, talvez aí você passar na frente. Por que eu estou falando isso? Muitas das vezes o paciente desiste no meio do caminho, né? Por exemplo, ele aborta ali o tratamento, né? Porque fulano de tal teve a mesma lesão, fez o mesmo período e já está jogando futebol, por exemplo, e ele ainda não está jogando. A colega, como você bem disse, ele já está conseguindo fazer. Não, você pode fazer junto com ela, só que não vai ser esse tipo de exercício. A pessoa entender, né? Isso é muito importante e eu vejo uma evolução nisso. Não sei se vocês também compartilham. Hoje em dia está mais fácil de explicar as coisas para os pacientes, para as pessoas, e as pessoas estão mais adeptas a ouvir, a entender e a compreender. Porque quando ela joga na inteligência artificial, né, ou no chat
GPT ou em outra plataforma, ou quando ela busca lá no Google, se ela não tiver um feeling para saber que aquela gama de resultados que deu ali pode não ter nada a ver com a questão fisiológica, biomecânica dela, né? Porque é a patologia. Se você colocar lá, e a função dessas plataformas são essa. É igualzinho a pessoa quando faz a ressonância magnética, fala assim, olha o tanto de coisa que tem na ressonância, mas você fez o quê? Você fez a ressonância para saber o que... Mas até quando isso vai estar te limitando? Até quando isso vai estar te atrapalhando? O fato de apresentar esse monte de informações no laudo da ressonância não quer dizer que chama atenção, mas não quer dizer que esteja te limitando. Por isso que é muito importante procurar profissionais capacitados, escutar o que o profissional está trazendo, a bagagem que esse profissional está trazendo, o que ele pode fornecer, e juntamente com isso vêm os resultados, né? Então, ainda bem que o pessoal que nos procura, né, procura você aí, sabe que está procurando grandes profissionais que estão compromissados com o tratamento, com o cliente, que estudam para estar colocando aquela abordagem, né, estudam para estar utilizando aquela técnica. A fisioterapia sofre muito com essa questão, porque fulano fez quiropraxia, eu também quero fazer. Nem sempre a técnica, né, que é uma ferramenta da fisioterapia, vai ser a melhor indicada para você, então isso tudo interfere, e é bacana a gente falar a respeito disso, porque realmente existe uma ansiedade muito grande dos iniciantes, por exemplo, de quem busca resultados rápidos, tanto na fisioterapia quanto na parte, vamos dizer, aí, da perda de peso, né, porque hoje a obesidade realmente ela é uma doença, né, já vem sendo tratada de vários aspectos. O quanto a gente quer acelerar esse processo, seja para recuperar, para voltar a fazer uma atividade física, para praticar o que a gente gosta na fisioterapia, né, e na educação física, até por questão de estética. Sim, né, muitas das vezes até por questão de estética. Mas voltando aqui a levantar a bola para o joelho, falamos muito a respeito de LCA, falamos de algumas lesões, a questão do menisco. Vamos falar de uma lesãozinha, né? Só para finalizar essa questão de lesão aí, para a gente dar um tapa aqui, né? E fechar esse bate-papo, que se deixar a gente fica aqui a noite inteira, porque tá bacana demais. Condromalácia patelar, rapaziada. E aí, o que a gente pode falar um pouquinho dessa patologia que também aparece muito no dia a dia, né? Os nossos pacientes, para as pessoas que estão em casa, que não conhecem a respeito dessa patologia e que vê no laudo de ressonância, na grande maioria das vezes, ela está acompanhada aí de alguma outra lesão no joelho. Fiquem à vontade para abordar aí. Primeiro, já desmistificando uma coisa muito interessante, que é o próprio termo, né? Que às vezes o paciente ele vai ver assim, mas engraçado que meu laudo está escrito condropatia, eu achava que eu tinha condromalácia. Então, o que tem que ficar claro é que quando a gente fala de condro é cartilagem, malácia está relacionada a amolecimento. E nem toda condropatia é o amolecimento da cartilagem. Então, na verdade, esse termo, assim como diversos outros, é um termo guarda-chuva. E o patia realmente vem de disfunção. Então, é alguma disfunção relacionada à cartilagem, a maioria das vezes a cartilagem da patela. Então, por isso, condropatia patelar. A condropatia, ela é assim como as rugas, assim como os cabelos brancos, assim como... Artrose, vai ter em todo mundo, assim como o carro que o pneu gasta. Então, todo mundo vai ter, porque a gente está mexendo, graças a Deus. Nós estamos movimentando. E essa cartilagem ela vai sofrer esse desgaste e, diferente de outras estruturas, ela não se regenera. Que é onde mora o medo. Meu Deus, o médico falou que daqui para frente é só para trás. Mas ela estabiliza. Excelente. E aí, mas aí que a gente vai entrar como, né? Que pergunta se o pessoal está fazendo como? Então, quando as pessoas... Isso não é um susto, quando você olha no seu diagnóstico, está lá, condropatia patelar, grau 3, meu Deus. Mas o que tem que ficar claro, e não para causar medo das pessoas, é que, principalmente os 2 últimos graus, eles estão relacionados com vou sempre usar o desgaste, mas desgaste não é o melhor termo, mas essa degeneração tão grande que ela começa a atingir um osso que fica embaixo da cartilagem, chamado subcondral, e é aí que mora a dor, é aí que mora todo o perigo dessa lesão. Então, se hoje você já viu que tem, se hoje o seu médico falou, é um alerta para você começar a cuidar mais e assim estabilizar, e assim fortalecer, e assim cuidar
com a fisioterapia e nessa, acho que o Rodrigo vai concordar comigo, essa mais do que qualquer um outro diagnóstico, a educação física tem que estar assim, de pau a pau. Porque é um dos diagnósticos que a pessoa tem que saber que ela vai fazer o resto da vida, um bom fortalecimento, senão vai voltar, e aí vai ficar naquele bate e volta. Então, principalmente os primeiros graus, muito tranquilo, todo mundo que fizer aqui, ó, se tivesse 10 pessoas, pelo menos 8, teriam condropatia diagnosticada, isso é o que a literatura mostra, mas, assim como outras lesões, assim como a hernia de disco, assim como a própria artrose, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, ter condromalácia e ter dor são coisas diferentes. Ter hernia de disco e ter dor são coisas completamente diferentes. A pessoa pode ter uma coisa e não ter a outra. Ou também ter dor e não ter a, né? E aí, a condropatia ela atinge a maioria das pessoas e, por um lado muito interessante, atletas que estão ali no esporte, que estão em atendimento, até por conta desse desgaste natural, pode ser que com 30, 32 anos já vai ter ali 1 grau 3, grau 4, super normal. O que a gente precisa é realmente, e aí, né, claro que o Dudu vai falar sobre isso, é estabilizar esse joelho, estabilizar essa patela e diminuir a sobrecarga, até porque é uma lesão que ela tem a ver com atrito. Então, quanto maior a área de contato, quanto mais forte tiver esses músculos, menor vai ser o impacto lá dentro da articulação. E aí as pessoas podem seguir, assim como eu, vivendo com condropatia. É interessante lembrar que o nosso corpo ele funciona através dos estímulos que ele recebe. Por exemplo, se você treina o músculo colocando carga, o músculo vai crescer. Se você não usa aquele músculo, ele vai diminuir. E isso funciona para tudo, para o tecido ósseo. Tudo. E a condromalácia ela acontece muito nesse sentido. Muitas das vezes, o paciente sedentário, que não usa tanto articulação, ele vai ter graus de condromalácia até maior de quem pratica atividade física. Tem uma pesquisa que eles analisaram pacientes totalmente sedentários, pacientes que fazem atividade física regular e atletas de alto nível. O grupo que teve maior índice de condropatia foi o sedentário. Por quê? Porque não estimula, não usa aquela articulação, o corpo entende que não vai precisar daquilo. Então, não vai distribuir a irrigação sanguínea totalmente para aquele local, a produção de líquido sinovial vai ser menor, então a nutrição daquela cartilagem vai ser menor. Inclusive, é a única forma que essa cartilagem nutre. Isso, porque ela não é vascularizada. Pelo líquido sinovial. Então, o paciente a pessoa que foi analisada, que faz atividade física regular, faz a corrida, faz a academia, a musculação, ela está usando aquela articulação, ela está estimulando a produção desse líquido sinovial, que ele é estimulado pelo movimento, foi a que teve um nível menor de condromalácia, menor do que o atleta também de alta performance, aquele cara que treina num nível alto todos os dias, aí é aquilo que o Marco Túlio falou, você está estimulando, você está usando muito. Então, esse atleta de alta performance lá, ele teve também um grau de condromalácia maior. Mas a pessoa que faz a atividade ali, ela está estimulando a musculatura, ela tem uma força boa, ela está protegendo, né, a articulação. Então, é importante saber isso. Igual, uma pessoa que não faz atividade física vai ter um risco maior do que a que pratica exercício. E um fator que eu bato sempre de frente, reduzir percentual de gordura. Excelente. Eu estou com uns 4 alunos que conseguem ter desempenhos de corrida, desempenho esportivo tranquilo. Nossa, mas grau 3, grau 4. Mas é um processo, justamente, vocês falaram. É o fortalecimento e reduzindo, lógico, ao longo do tempo, nada agudo de hoje para amanhã, reduzir peso corporal. Até porque não adianta eu reduzir peso corporal perdendo massa muscular. Eu tenho que reduzir o percentual de gordura, estabilizar e ganhar massa muscular. Às vezes, durante esse processo de emagrecimento, a pessoa chega, eu não ganhei músculo, ótimo. Você manteve. Você já reduziu a sobrecarga sobre. Agora, vamos mudar a alimentação, procura seu nutricionista, vamos alinhar para você ganhar essa massa muscular e conseguir ter desempenho. É lógico que vai depender da individualidade biológica. Tem alunos que treinam super bem, mas que a gente tem um limite de amplitude. Passou de 90 graus de agachamento, ela sente dor. Nossa, então você vai sempre... Se eu estou com ela há anos, ela não conseguiu melhorar a amplitude, mas ela conseguiu melhorar a massa muscular. Ela conseguiu sentir menos dor. Às vezes, a atividade de vida diária que limitava, ela não sente, mas a gente aumenta a intensidade, como a gente falou, por outros fatores, e ela convive com isso bem. Como eu tenho alunos do mesmo grau dela, que conseguem correr 10, 15 quilômetros, bem dizer, dia sim, dia não, e sem sentir incômodo nenhum.
mas vai da preparação e todo esse processo que a gente conversou sobre também. A questão do percentual de gordura é interessante porque... E às vezes não está diretamente ligado ao peso da pessoa, a tudo. A redução do percentual ela é um sinal de que a pessoa tem bons hábitos. A pessoa se alimenta bem, a pessoa faz um exercício, a pessoa dorme bem. Isso gera fatores positivos, né, para prevenir a dor, para prevenir o desconforto. Então, é isso que às vezes vai gerar uma influência positiva. Às vezes o paciente chega na clínica com muita dor e tal, e ele não consegue fazer uma atividade física. Então, a função, às vezes, inicial ali no tratamento da condropatia é a gente deixar esse paciente apto a realizar atividade física. Tanto que toda avaliação que eu faço, paciente que chega com esse tipo de dor crônica, né, eu falo, olha, nós vamos iniciar um tratamento, nós vamos fazer um procedimento para reduzir a sua dor, mas isso não vai adiantar de nada se você não pôr na cabeça que você tem que fazer uma atividade física daqui para frente, que é justamente para melhorar esses outros fatores. Então, a gente vai colocar esse paciente apto a iniciar uma atividade física para depois ele dar uma sequência, né, com o profissional de educação física para desenvolver isso melhor e melhorar essa qualidade de vida. E um ponto que eu acho que vale a pena tocar é porque tem diferença entre um corpo belo e um corpo saudável. Então, muitas vezes, a gente vê, às vezes, ali, não, o cara é tão forte, ele rompeu, nossa, mas não tem, às vezes, uma correlação. Às vezes, o corpo extremamente forte fora dos padrões não quer dizer que ele é saudável, muito pelo contrário. Às vezes, ele chegou naquele ponto, mas não foi através. E a gente sabe que o esporte, muitas vezes, de rendimento, ele não é 100% saudável. Ele leva o corpo a extremos, só que a gente tenta preparar aquele corpo para suportar aquilo ali o máximo possível. Então, todo mundo está suscetível à lesão. Mas quanto mais você treina e quanto mais você segue essas orientações, você reduz a probabilidade drasticamente. Recadinho rápido aí para aquele idoso que nos acompanha aí, para a gente estar fechando, né? Ou para aquele cuidador de idosos, ou para aquele filho ou pai que está atento à diminuição da amplitude de movimento do joelho desse senhor ou dessa senhora, né? Da queixa de dor, artrite, artrose e prótese de joelho. Rapidinho para a gente fechar aí. O que vocês podem falar a respeito dessa artrite, dessa artrose, né? O Marquinhos já trouxe muito bem que nós vamos ter artrose, que é igualzinho ruga, mas essa artrose ela vem fisiologicamente, né? Com o passar do tempo, o organismo vai perdendo massa magra, vai acontecendo algumas alterações, né? Mas o quanto eu posso acelerar esse processo de artrite, de artrose, o quanto isso pode me prejudicar e prejudicou. Com quantos anos eu tenho que fazer uma prótese, o que é mais indicado, qual que é a duração dela, qual que é a questão aí da reabilitação. Passa um pente fino nisso aí para nós, para a gente estar fechando esse SAF Conecta que foi espetacular. A gente tem que pensar que o que a gente falou, o grau de artrose, o grau do desgaste articular, ele não necessariamente está relacionado com a dor que o paciente está sentindo. Então, quando a gente vai pensar na cirurgia de prótese, que é uma cirurgia agressiva, ela vai trocar a articulação, né? Ela vai retirar aquela parte lesionada para colocar uma prótese de metal, né? Uma outra estrutura para poder articular a partir dali, e aí a paciente não teria essa dor mais. Isso vai muito da função e do desconforto do próprio paciente. Muitas vezes você vai pegar exames de imagem que você vai ver que um nível muito alto de desgaste, né, de artrose, porém o paciente está funcional, ele consegue fazer a caminhada dele, ele consegue andar, ele consegue fazer as coisas dele, às vezes ele tem um desconforto, mas não é uma coisa que vai limitar ele a fazer isso, e às vezes você vai ter um paciente que tem um grau menor de artrose, mas que ele já não tem dor, ele não consegue fazer o exercício, ele não consegue fazer atividade. Então, a palavra final da indicação de prótese, lógico que ela é sempre conversada, né, com o médico, o fisioterapeuta, o profissional de educação física que às vezes acompanha, e o paciente, que é o centro de tudo isso, vai ser o mais importante, é quando o paciente não consegue mais executar as funções que ele quer executar. Quando chega nesse ponto, então vai ter essa indicação de prótese. O que se tenta hoje é postergar o máximo possível essa colocação de prótese para que você não tenha que fazer uma troca.
Hoje a gente sabe que em torno de 15 anos que vai durar, né, uma prótese em tese. Tem pacientes que vai durar mais e pode ter casos que vai durar menos. Vai depender do quanto o paciente também é ativo, o quanto ele usa. Nós vemos pacientes, às vezes, mais idosos que fazem cirurgia de prótese, principalmente quadril ou até mesmo do joelho, e voltam a fazer as atividades físicas. Eles têm que ter uma noção, né, uma ideia de que talvez ela dure menos tempo. É interessante que aqui tem essa cultura de fazer a prótese e tentar parar com essas atividades. A instrução, às vezes, é parar. Mas alguns países, por exemplo, Estados Unidos, até também pela força do mercado médico, né, de tudo, eles têm uma cultura de fazer a cirurgia de prótese para voltar a fazer atividade física, e se precisar trocar, eles vão trocar, eles vão fazer uma outra cirurgia, trocar. Então também vai muito, é muito cultural. Mas você vai ter uma noção de que ela vai durar em torno de 15 anos, a média é essa. Por isso que a gente tenta evitar, né, e vai fazer só se realmente o paciente não tem condição de estar executando as atividades dele. E aí, Marquinhos, um adentro? Não, só lembrar que o idoso ele tem que ser o mais funcional possível. Assim, voltando agora para a artrose, né? Já falamos de prótese, mas assim, aquela artrose que não precisa de operar, principalmente vocês, que eu vejo que tem um trabalho muito bom de... Não sei se é home training que fala, treino em casa e, sim, sei lá, atendimento em casa. É de parar de focar em levantar peso. Então, assim, pôr o idoso para funcional e fazer simulações de gestos. Então, eu hoje, com os poucos idosos que eu atendo, né, que, como eu já falei, meu público é majoritariamente jovem, mas eu tento trazer primeiro a alegria para eles lá, sim, dentro, e brinco e divirto, e tento mostrar para eles que eu não quero que eles tenham dificuldade para amarrar o cadarço. Então, e para amarrar o cadarço não tem um exercício no pulley, sei lá. Então, é amarrar, então aí brinca e joga. E uma coisa que eu trago lá para a clínica aos poucos, né, que é uma coisa que eu gosto, que é a tecnologia também, cores, números e imagens. E outra, eles gostam disso, né? Você bem sabe que para idoso é muito chato sentar na abdutora, no flexor e no leg. Então, é só isso mesmo, é tentar deixar mais gostoso o atendimento. E aí, é gostoso lá na academia, lá para esses idosos que queiram te procurar lá depois de dar um trato lá no Instituto SAF? Como é que é o seu trabalho aí com essa artrose e com esse prótese? Tem lá? Fala para nós. Principalmente o trabalho de equilíbrio, é o que excelente. Eu uso muito. Por quê? O idoso, a pior coisa para ele é ficar parado, que é o que a gente falou. E a queda é o principal risco. Nossa. Então, a gente tem que preparar ele para ele estar instável. Então, eu não vou colocar ele para fazer um pulley. Vou gerar um desequilíbrio através de um disco de equilíbrio, através de uma cama elástica, através de um movimento multiarticular, onde ele vai olhar para um lado, ele vai equilibrar com a outra perna e ele vai segurar alguma coisa ao mesmo tempo. Porque ele vai ter ocasiões assim. Ele não vai estar... A gente não vive numa sociedade que ele está preparado para ter um apoio a todo instante. Então, a gente fortalece a musculatura para que, se acontecer alguma coisa nesse sentido, ele tenha uma massa muscular para suportar aquela carga ali e, às vezes, aliviar tanto a articulação quanto a parte óssea, mas também pensar em equilíbrio e pensar em acolher essa pessoa, que muitas vezes numa academia ela tem uma dificuldade de andar, então, muitas vezes ela é ignorada ou colocada de lado pelos seus limites, mas muito pelo contrário, é essa pessoa que a gente precisa trazer, porque ela é a pessoa que ela tem um menor tempo para a gente ter resultado. Porque a cada tempo que passa, a depreciação, vamos falar assim, que ela gera funcional é muito grande. Então, a gente tem que pensar nesse sentido e tratar ela bem. No máximo possível, igual você faz, não somente, porque às vezes ela vem associada muito com a carência também. Então, você conquista ela, às vezes, primeiro emocionalmente, para depois conseguir fazer o trabalho que você tem que fazer. Fera, falamos aqui então sobre lesões, sobre dores, sobre prevenção, sobre tanto o sexo masculino quanto o feminino, né, as abordagens do que pode estar acontecendo aí no corpo de cada indivíduo. Falamos aí sobre exercícios, demos exemplos, bastante informação para você que acompanha o nosso SAF Conecta, que vai ficando por aqui, né? Agradecer esses feras que estiveram conosco aqui hoje para poder estar falando
sobre o núcleo de joelho, as suas patologias, as suas limitações e também os ganhos e as evoluções que podem acontecer com a prática de atividade física, com a reabilitação, principalmente lá conosco, no nosso Instituto SAF. Passa lá, faça-nos uma visita, tira suas dúvidas com os nossos profissionais. Ficamos agradecidos de ter você conosco aqui mais uma vez e agradeço a você, doutor Rodrigo, suas considerações finais por estar conosco aqui, abrilhantando esse podcast. Como foi falado no início, né? Se ficasse aqui conversando, a gente ficava a noite inteira, porque é um assunto que a gente gosta demais, né? De falar. E eu acho que foi muito proveitoso, assim. A gente conseguiu, né, trocar várias informações, né? Conversar bastante. E, principalmente, tentar passar, né, essas informações para o público para que ele saiba, né, identificar quando tem algum problema, a dificuldade de saber os caminhos, né, que ele tem que buscar para melhorar, né, cada vez mais. Dr. Marco Túlio Tavares, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Sabemos que a agenda do núcleo de joelho lá do Instituto SAF é cheia, é difícil tirar esses 2 feras de lá para trazer, e fora os compromissos pessoais que tem, né? Isso aí tem várias bagagens. Nós nem falamos aqui deles terem passado nos clubes profissionais aí de Minas e principalmente de Divinópolis, nas instituições aqui de Divinópolis, nos clubes sociais. Eu que encontro muito com o Dudu na Latera, lá no Clube dos Servidores Municipais. Um abraço para os jogadores aí que nos acompanham, pessoal. Suas considerações finais, doutor Marco Túlio. Prazer enorme estar aqui pela primeira vez nesse podcast e dizer que falar de joelho para a gente é muito bom, mas principalmente estando ao lado de bons profissionais. Eu falo que é um privilégio de sempre trabalhar e sempre poder trabalhar com o Dudu, e mais um privilégio ainda eu hoje estar aqui ao lado dele, que eu sempre puxo o saco, mas porque eu preciso, que é o meu mestre, né? Alguém que me deu oportunidade na fisioterapia, que me incentivou na esportiva, como seu estagiário, e hoje nós somos profissionais que dividimos o núcleo. Então, esse bate-papo mais interessante que ele é feito diariamente na clínica, né? Então, é por isso que às vezes parece estar tão alinhado, mas por isso, é porque tudo que um aprende, o outro está junto. E quando a gente traz para poder explanar, para poder divulgar, aí é aquilo, né, que é parar de ser egoísta, deixar só para si e explanar, né? Mandar isso aqui para quem quiser, você que está nos vendo. A gente sempre poder abrir para bater bate-papo com um profissional de educação física, com cirurgião de joelho. Então, sempre que tiver essas oportunidades, eu vou estar aqui e agradeço aí o convite. Dudu Clementino, cara, sou seu fã. Prazeraço estar aqui com você nesse projeto aí do SAF Conecta, né, do Instituto SAF, e a gente abrindo portas, né, como o Instituto SAF sempre fez, sendo pioneiro em várias coisas, e a gente sendo pioneiro mais uma vez aqui com esse programa que leva informação, que traz outros profissionais, que abre portas, e nada melhor do que fazer um programa ao seu lado, baita fera, um conhecimento assim fantástico, né? Tenho vários amigos educadores físicos, e você é um que eu fiz aqui em Divinópolis. Muito obrigado, viu, por ter vindo. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí. Sucesso para ti. Muito obrigado, eu que agradeço. É muito bom que a gente revê muita coisa e tem uma aula com vocês aqui, não é só um podcast. Então, é muito gostoso a gente conversar sobre, igual vocês falaram, vocês vão levantando, flui muito bacana esse conhecimento. Então, estou à disposição quando precisarem, para a gente vir, para a gente conversar mais, para a gente aprender mais, porque é assim que a gente aprende, é conversando, é trocando experiência, não é guardando, igual você comentou. Então, a gente está em roda, assim, a gente sempre aprende. E para o pessoal que está nos acompanhando, eu deixo o convite, o corpo gosta de movimento. Então, muitas vezes, a gente é capaz de morrer por alguém que a gente ama, mas a gente não é capaz de cuidar por alguém que a gente ama. Então, fica esse convite para vocês cuidar, para a gente pensar em longevidade, para a gente pensar em saúde, que isso é o principal, e nós estamos aqui para ajudar vocês em relação a isso. E cuide de preferência com este homem. É isso aí. Estou à disposição. Pessoal, então para finalizar, canequinha na mão aqui, a gente tem um ritual, né, no final aqui. SAF Conecta, um brinde à saúde. Valeu.